Opa, Olá, tudo tudo bem, bem? Jade? Tudo Tudo jóia, graças a certo. Deus. Tudo jóia. Eu acho que hoje vai rolar. Bom, da outra vez também, eu não sei se foi só o Instagram. Eu tava na praia e lá eu tava sem Wi-Fi. Agora aqui eu tô em casa, tô com Wi-Fi, então pode ser que a gente consiga fazer até o final sem nenhum problema. Vamos torcer. Não, tranquilo. Ontem eu fiz uma live também, Jade, com o pessoal das abelhas, e a conexão deles estava super boa, a minha também estava boa, mas o Instagram realmente vai começando os horários de maior, né, Aham, maior de pico, fluxo, né? de pico, realmente ele dá uma falhada. Mas hoje, se Deus quiser, vai ser tudo ótimo e a gente vai conseguir fazer sem muitos transtornos. Maravilha. Só fazer uma introdução aqui para o pessoal, enquanto mais gente está entrando, né? Eu vim falar hoje sobre dieta carnívora, que é uma dieta que eu sigo desde 2018. Quando eu comecei, eu não via ninguém falando sobre isso aqui no Brasil. Já tinha algumas pessoas seguindo já há bastante tempo lá fora, mas aqui no Brasil eu não conhecia ninguém. E eu até fiquei intimidada no começo de falar sobre dieta carnívora, porque eu pensei, nossa, agora, a partir do momento que eu começar a falar sobre isso, o que vai vir de gente caindo, matando em cima de mim. Então, tanto as pessoas que seguem uma dieta baseada em plantas, né? Quanto as pessoas que seguem uma dieta com frutas e vegetais e que ouviram a vida inteira de que precisam de frutas e vegetais, até como base da dieta, para terem saúde. Então, a dieta carnívora veio assim para quebrar vários mitos na área da nutrição, na área da saúde, e a gente tem inclusive cutucado mitos também relacionados à produção, né? Aquela história de que carne está destruindo o planeta, efeito estufa. Então, a gente tem, mesmo o pessoal da saúde tem ido atrás, sim, de Sim, informação sobre criação, sobre sustentabilidade, porque quando a gente fala em rebater mitos sobre a carne, a gente não pode ficar só na parte da saúde. A gente tem exato. que adentrar campos também que estão mais relacionados com a sua área, né? Ah, isso aí é o que eu tenho mais pegado aqui no Priori Agro, essa questão de gases de efeito estufa, o boi como grande vilão do meio ambiente, né? A gente Exato. tem que esclarecer que nem tudo é como a mídia quer mostrar pra gente, né? A gente vê Uhum, muito sensacionalismo por aí, muito extremismo, né? E a exato. gente tem que mostrar que não é bem assim, né? Exato. E é algo que vem surgindo, que eu percebo, das redes sociais, né? Porque na televisão, no jornal, todo mundo pergunta, por que eu nunca ouvi falar sobre essa dieta na televisão, não passa nunca vi numa revista, num jornal. Justamente porque a gente sabe que esses veículos de comunicação, eles dependem de propaganda para sobreviver, né? Sim, E principalmente a indústria alimentícia é super forte com relação a isso, então não tem interesse de levar a informação correta para as pessoas. A informação correta, exato. gente, a gente acha em meios assim, que a gente fala deep web, né? É alguém que está falando, você tem que Exato. fuçar mesmo para você achar a informação e desconfiar, né? Então, o que eu vou trazer para vocês vai contra tudo que vocês ouviram falar a vida inteira, para quem nunca teve contato com dieta carnívora. Mas um recado que eu já dou de início é que a verdade ela é sempre oculta mesmo, né? Quando a gente vê que a gente está fazendo o que todo mundo está fazendo, o que a massa está fazendo, a gente tem que dar um step back, dar um passo para trás e falar, bom, então pode ser que tem algo aí que eu estou fazendo de errado, porque isso é o que querem que eu faça, não necessariamente Sim, é o melhor para minha saúde, né? Se a gente exato. tivesse no caminho certo, a gente não via essa epidemia de obesidade, a gente não via várias pessoas sofrendo de doenças crônicas, aumento de autismo, doenças autoimunes, câncer. Então, isso significa que a gente tomou um caminho errado na nossa saúde, na nossa nutrição, e é isso que a dieta carnívora veio para sanar. Essa live a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu vou virar a Sim. tela aqui, então vou sumir, mas eu vou passar por alguns slides da minha palestra desde o início. Tem mais de 200 slides, eu não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas vai dar para o pessoal ter uma boa noção sobre dieta carnívora. Então, bora lá. Bacana. Ô Jade, rapidinho. Ô pessoal, se vocês quiserem enviar perguntas, para ficar um pouco mais organizado, se vocês usarem esse cardzinho aqui do lado dos comentários com um ponto de interrogação, agradeço demais, porque ali eu consigo olhar as perguntas e selecionar melhor e organizar Show. melhor do que nos comentários. E ô Jade, também teve uma pergunta aqui do pessoal, se você é nutricionista
nutricionista. Explica um pouco isso aí para o pessoal, que beleza. tiveram vários comentários também no post que eu publiquei no Priori Agro com essa questão. Então, explica um pouquinho aí para o pessoal. Sim. Eu sou advogada por formação, eu tenho mais de 10 anos de advocacia e agora eu estou terminando a faculdade de nutrição. Então, eu já estou no final da faculdade, mas falta ainda 2 semestres para eu terminar, então em breve serei nutricionista, tá bom, galera? Vamos lá. Pessoal, e só mais uma coisa que acho que é importante reforçar, a Jade, assim como eu aqui no Priori Agro, a gente só usa informação com embasamento científico, ok? Então é uma das coisas que eu admiro muito no perfil dela também, tudo que ela publica tem referência científica, ela tem comprometimento com o conteúdo, como ela falou, e é por isso que ela está aqui no Priori Agro contando isso pra gente também. Maravilha. E o pessoal, vou pedir para não ficar tão focado em mandar pergunta, porque às vezes eu estou no início da explicação e a sua pergunta vai ser respondida. Se a gente não abordar e a sua pergunta ainda for pertinente à dieta carnívora, ao consumo de carne, eu respondo 100% dos meus directs. Hoje eu olhei, estou com os directs zerados antes de começar a live. Todos os dias eu zero, então pode me mandar a sua dúvida lá também, tá bom? O pessoal pediu para tirar os comentários para conseguir ver melhor os slides. Então, usem aí o card de perguntas, ok? Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho um livro também completo sobre dieta carnívora, um livro que foi lançado em janeiro de 2020, agora no comecinho do ano. Então, para quem tiver dúvidas e quiser se aprofundar, é um manual completo sobre dieta carnívora que eu escrevi com os meninos do Senhor Tanquinho, que aqui no Brasil também são referência em saúde e nutrição. Eu tenho 2 perfis no Instagram, o que eu utilizo mais, o meu pessoal, que é o Jade.Soler, e tem um perfil também do Carnivorismo Brasil, para quem não está seguindo, bota para seguir, a gente já até eu preciso atualizar esse número, a gente já está com quase 13 mil seguidores, e quem faz parte do time sou eu, a Andréia do Território da Carne, o professor Danilo Millen, e mais 3 médicos. A gente tem um nefrologista, a gente tem um ginecologista e um cardiologista. Então, também, pessoal que precisar de um acompanhamento, de um médico, hoje eles podem atuar pela telemedicina, podem mandar direct ou mesmo entrarem em contato diretamente com um desses médicos para vocês conversarem sobre questões de saúde que vocês tenham. E todos eles entendem sobre dieta carnívora, tratam seus pacientes em carnívoro, então não vão ter nenhuma dificuldade de te atender. Vamos começar aqui pelo básico, tá? O que comer em uma dieta carnívora? Então, quais são os alimentos que são permitidos? Deixa eu pôr mais longe aqui. Os alimentos que são permitidos e os que não entram numa dieta carnívora. Essa é a versão mais tradicional, né? É o consumo de carne e água. Algumas pessoas, de fato, seguem a dieta dessa forma, nem todo mundo. Existe uma variação um pouco mais ampla da dieta carnívora, que é a que eu vou mostrar para vocês agora. Então, é essa daqui, né? O que a gente tem aqui? A gente tem carne muscular, tá? Então, de todos os animais, não é só carne bovina, apesar de ser a base da dieta, pelo perfil nutricional da carne bovina. Mas a gente tem também o frango e a gente tem carne suína. E entra pato. Entra isso, entra aquilo, entra inseto, também entra. Sendo bicho, né? Vamos deixar de fora o cachorro e o gato, porque aqui, pelo menos aqui no nosso país, não é praxe comer esses animais. Eles são destinados para a nossa companhia, não para a nossa alimentação. Mas os outros estão dentro, tá? Consumo de órgãos também, então aqui é um exemplo fígado, mas entra rim, entra o timo, entra cérebro, entra todas as vísceras que você quiser consumir, coração de galinha, moela, tá? E isso, inclusive, torna a dieta mais acessível. É uma dúvida recorrente do pessoal, essa dieta é muito cara, não vou conseguir fazer. Vai sim. Quilo de fígado, eu fui esses dias na Swift, tava R$5,90 e poucos, menos do que R$6 um quilo de fígado de boi, tá? Fígado de galinha é ainda mais barato, às vezes você acha o quilo por R$3, R$4. Então, se você, lógico, quiser comer carne, os melhores cortes bovinos todos os dias, você vai gastar uma grana, né? Agora, eu tenho muita gente que me escreve e fala, cara, eu tenho condição financeira fodida, assim, eu não tô bem de saúde financeira e mesmo assim eu tô conseguindo levar a dieta carnívora. O que ajuda também? Consumo de ovos, né? Cartela de ovos, a gente vê aí, encontra às vezes 30 ovos por R$10, R$12, R$15. Então, isso vai caber dentro do seu orçamento, você vai estilizar a dieta carnívora
para que ela caiba dentro do seu orçamento e do seu paladar, dos seus gostos pessoais, ou dos alimentos que você vê que fazem melhor, que fazem bem para você, outros de repente nem tanto. Tem gente que tem alergia principalmente a proteína do ovo, então vai precisar deixar de fora da dieta. Tem gente que não se dá muito bem com laticínios, então às vezes a manteiga vai ter que substituir pela banha. Você vai fazer a dieta de acordo com o seu orçamento, com o seu gosto e também com os alimentos que fazem melhor para você, tá? Vamos entrar aqui na parte da bebida. Aqui que já começa a chateação, porque comer churrasco todo dia, todo mundo quer, né? Mas aí não quer abrir mão da devassa, do litrão de Skol, da cervejinha, e aí ferra, gente. Não tem como, tem que ser bem sincera aqui. O consumo de álcool, ele é tóxico para o nosso organismo. Por mais que a gente consiga tolerar, o álcool não tem nenhum nutriente essencial para o nosso organismo, tá? Então, pode beber? Pode, mas aí é aquela coisa de você ter, não digo nem moderação, é você ter noção mesmo, né? Você sabe que é algo tóxico, você sabe que não é bom para a saúde e ainda assim você quer beber, então não é nem questão de moderação, é noção mesmo de você saber o mal que isso vai te fazer e vai prejudicar não só a sua dieta carnívora, vai prejudicar a sua vida de modo geral. Independente da dieta que você faça, seja low carb, cetogênica, carnívora, flexível, ou tudo com moderação, que acho que é o que a maioria tenta fazer e nunca dá certo. Bebida, gente, sempre é um ponto de atenção. Tem como beber e ainda assim não ferrar com tudo? Ou tem opções melhores de bebida? Tem. Quais são? São as bebidas de baixo carboidrato. Então aqui a gente tem tequila, né? A gente tem vinho, pode ser vodka também, mas não adianta colocar vodka com suco de laranja, vodka com refrigerante, né? É vodka aí com um limãozinho, né? Frutas de baixo carboidrato. Então, álcool, ponto de atenção aqui. Para quem está querendo perder peso, tem que entender que o álcool, ele atrapalha a perda de peso, porque você está trazendo calorias extras, né? Não tem dieta que você consiga fazer que não precise de um déficit calórico. Então, você precisa reduzir, tirar suas calorias de algum lugar. Vai tirar da carne? Não. Vai tirar do fígado? Não. Vai tirar do álcool, né? Que não tem necessidade de você estar consumindo. Outra coisa, o álcool, ele é metabolizado antes da gordura corporal. Então, o corpo ele vai ter que se livrar de todo esse álcool que você ingeriu. Enquanto isso, amigo, a sua gordura corporal está lá estocada e o corpo não vai utilizar ela enquanto ele não se livrar de todo o álcool que está circulando, tá? O que mais é indicado aqui como bebida? Caldo de ossos, tá? Fonte rica aí de minerais e gelatina. Gelatina não, é colágeno também. Então é importante que seja consumido em uma dieta carnívora. Super simples de fazer, só juntar os ossinhos da carne. Ó. Pegou uma carne, por exemplo, uma carne que tenha osso aqui, o frango, o que sobrou da carcaça de frango, ao invés de jogar fora, congela, bota na geladeira. Depois você vai fazer a sua bebida aqui, que é o caldo de ossos, e você vai tomar uma vez no dia, 2 vezes no dia, algumas vezes na semana, de acordo com a sua preferência. Chás, tá? O ideal é que não sejam adoçados com açúcar, né? Óbvio, a gente sabe que o açúcar é super mal para a saúde, então assim como o café, se você pretender tomar, pode tentar tomar puro ou então adoçar com xilitol, eritritol, adoçantes que normalmente são permitidos em dietas de baixo carboidrato. E a gente tem também água, né? Que essa é a forma correta de a gente se hidratar. Para quem assistiu a outra live, eu falei que todos os animaizinhos da face da terra, do reino de Deus, eles bebem água, tá? Então não tem por que a gente, que também é animal, achar que pode se hidratar de forma diferente, tá? Então, água. Vamos passar. Essa é a pirâmide de uma dieta carnívora, né? Então, o que ficou de fora? Carboidrato, que é um absurdo que hoje a gente ainda veja essa pirâmide alimentar com carboidratos na base. Não existe requerimento nenhum para o nosso corpo de carboidrato na nossa dieta, tá? É um nutriente totalmente opcional para o consumo do ser humano. E a gente tira também as frutas, os vegetais, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouco lá para frente da palestra, para explicar o porquê que a gente retirou frutas e vegetais da dieta, sem açúcar e sem óleos vegetais também, que são super inflamatórios para o nosso organismo. Ficou só os alimentos de origem animal e os seus derivados.
como é que é uma dieta carnívora na prática, Jade? O que que você come? Então, algumas opções aqui para vocês verem, tá vendo? Que vai desde frutos do mar, carne vermelha. Importante manter esse ponto aqui, tá? Esse é o ponto correto da carne. Não é porque o churrasqueiro falou, porque o pessoal que é assador disse que esse é o ponto correto e qualquer coisa diferente disso está errado. Ou porque a Jade falou. É porque assim você preserva o conteúdo nutricional da carne, tá? Tem algumas vitaminas, alguns minerais que podem ser sensíveis ao calor. Então, comendo a carne dessa forma, você está preservando o conteúdo. Então, o camarãozinho também tá dentro. Bife, tá vendo? Essa foto aqui eu lembro que foi um bife que eu comi no café da manhã. Então, o que que eu vou comer no café da manhã? Carne. Ou ovos com bacon, tá? Ó, tá vendo? Vou pegar bem perto aqui para o pessoal ver o ponto. Ó, esse é o ponto Nossa, dá água correto. na boca. Dá água na boca, né? Pode linguicinha? Então, eu coloquei um exemplo de embutido aqui, pode. Existem algumas linguiças que têm amido, têm açúcar, então essas não são tão interessantes. Toda vez que você for comprar algum alimento pronto, né, que venha num pacote, numa caixa, o ideal é que você se atente ao conteúdo nutricional daquilo, as informações, para ver se tem açúcar, amido, o que que tem ali de composição. E tem alguns lugares que fazem linguiça artesanal, então se você puder obter desses lugares, é melhor. Ovos, queijos, carne suína, carne bovina, tá vendo? Ó, acompanhado de água, né? Não é acompanhado de cervejinha. Ó. Tá vendo? Uma dieta super saborosa, super rica nutricionalmente. E que eu falo que como que você sabe que é a dieta certa pro ser humano? Porque é a dieta que todo mundo quer fazer. Lógico que tem outros motivos, mas é a dieta que todo mundo quer fazer. O que a gente vê quando a gente fala em termos de dieta é as pessoas sofrendo para fazer dieta, né? Aquela coisa, eu vou deixar para segunda. Por que você deixa para segunda? Porque você sabe que vai ser uma merda, que vai ser sofrido, sabe? É muito Você, isso, né? você imagina que você vai ter que comer salada de pote e salada de fruta. Puta, aquilo é um horror. Que você vai ter que fazer, sabe, lavar um monte de salada, fazer um monte de vegetal refogado. Aquilo tem um gosto que não é bacana. Você tem que colocar um monte de tempero, um queijo, um bacon ali para conceder um sabor. Ninguém consegue comer vegetal cru, né? É um negócio que não desce. Então você sabe que vai ser sofrido e você fica adiando para sempre. Agora é uma dieta que você fala, pô, carne todo dia, ovo, queijo, bacon, eu quero começar hoje. As pessoas que seguem a dieta carnívora, elas não ficam furando a dieta. Né? Por quê? Porque elas estão felizes com o que elas estão comendo, elas não veem dificuldade de fazer essa dieta. Mas quais são os principais benefícios? Aqui eu coloquei 3, mas tem um artigo que eu escrevi, postei essa semana no meu site. São 13 benefícios, um artigo completo com 13 benefícios de seguir a dieta carnívora. Digitar no Google lá, jadesoler.com.br, você vai conseguir ler todos os textos do meu blog, já são mais de 20, e um deles é esse sobre os benefícios. Mas vamos lá. Riqueza de nutrientes, né? Então é importante, a primeira dúvida que quando alguém chega para ouvir falar de carnívora é: vai faltar coisa, eu vou ficar deficiente. Engraçado que a pessoa comendo pão, comendo bolacha, comendo Doritos, né? Um monte de besteira, pizza, ela nunca acha que tá faltando nada. Para ela tá completo. Aí quando ela pensa, só carne vai faltar coisa. Não, não vai faltar nada, tá? Não tem nada nas plantas que a gente não consiga obter dos animais. Então, uma dieta carnívora é uma dieta que não precisa de suplementos, tá? Então, até mostrar para vocês o que eu uso de suplemento, ó. Tá aqui dentro da minha mão. Nada, tá bom? Não tem. Não tem o que suplementar numa dieta carnívora, porque a gente consegue tudo dos alimentos de origem animal. A dieta carnívora é uma dieta alta, ela tem uma alta disponibilidade de nutrientes, né? E a carne é muito mais biodisponível do que os alimentos de origem vegetal. Então, quando a gente pensa em frutas e vegetais, todo mundo acha, olha, tá cheio de coisa boa lá dentro. Tem isso, tem aquilo. A gente vê, fala assim, o brócolis tá cheio de proteína. O espinafre é o que dá força por causa do ferro. Mas quando você vai ver, aquilo não é biodisponível. Então, o fato de ter não significa que você vai conseguir utilizar. O feijão tá cheio de ferro. Só que aquele ferro tá saindo todo no seu cocô. Você não tá conseguindo absorver aquele ferro, porque ele não tem a disponibilidade que o ferro M da carne tem, tá? Então tá comendo feijão à toa, tá saindo no teu cocô, não tá absorvendo, tá bom? E elimina os nutrientes.
As plantas, ao contrário da sabedoria convencional, ela é rica em antinutrientes que vão dificultar a absorção. Quer dizer, tem coisa boa lá, só que tem ruim também, então dá 0 a 0. Fica empatado, para todo mundo entender a linguagem simples, ficou empatado. Tem coisa boa, tá cheio de coisa ruim, então você não conseguiu praticamente tirar nenhum proveito daquilo. Carne tem antinutriente? Alimentos de origem animal tem antinutriente? Não, não tem. Então, por isso que a carnívora tem se mostrado aí como uma excelente dieta. As pessoas estão tendo resultados que nunca viram antes na vida. Ih, peraí, deixa eu passar aqui. Aí, uma comparação aqui, ó, para o pessoal que está desesperado ainda, não botou muita fé na questão do espinafre não ter dado força para o Popeye. A gente tem uma comparação aqui, por exemplo, de vitamina A. E vamos pegar só esses dois aqui, ó, vitamina do espinafre e do fígado, para poder focar melhor. Os vegetais, eles não têm vitamina A, ao contrário do que as pessoas acreditam. O corpo precisa fazer conversão e ele faz muito mal. Álcool atrapalha, farinha atrapalha, crianças fazem muito mal essa conversão. Então, o ideal é que você consuma de fontes já biodisponíveis. Ó, a quantidade aqui do fígado, ó. O fígado é riquíssimo em vitamina A. E o Weston Price, que se der tempo a gente vai falar sobre ele também, disse que as populações tradicionais consumiam 10 vezes mais vitamina A do que a gente consome hoje, tá? Então, boa fonte aqui é o fígado. A gente encontra também em salmão, encontra em bife, tá vendo? Vitamina B9, B12, vitamina C, a gente encontra também nas carnes. O bife também tem, o fígado também tem vitamina C, a carne bovina também tem vitamina C, vitamina E a gente também encontra no fígado, ferro, zinco. Então, assim, o conteúdo, o perfil nutricional, quando a gente fala de alimentos de origem animal, ele é muito superior aos de origem vegetal. Por que as pessoas têm feito a dieta carnívora? Cara, eu posso te dar 1 milhão de motivos, tá? Os principais aqui, normalmente, está relacionado com problemas de saúde, mas tem muita gente que vem porque já está saudável, mas está cansado de fazer dietas que dão efeito sanfona, nunca está contente com a composição corporal, a pessoa emagrece, daqui a pouco engorda de novo, ela não se vê feliz comendo o que ela está comendo. Então, existem esses dois tipos de pessoas, que usam como tratamento e as que usam porque gostam do estilo de vida. É uma dieta que tem sido usada como tratamento para a saúde física e mental. Tem uma psiquiatra, a doutora Georgia Ide, muito famosa lá fora, que ela utiliza com seus pacientes a dieta carnívora como tratamento para uma série de doenças, né, de ordem mental. Distúrbios gastrointestinais, então pessoas que estão sempre com o abdômen estufado, tem cólica, tem gases, diarreia. Eu estava aqui, ó. Cansei, Brasil, de ser internada. Chegava lá e o médico achava que era apendicite. Aí já me botava lá na emergência. E quando ia ver, era gases. Uma dor abdominal terrível. Nenhum médico conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Acabou. Comecei a comer só carne todo dia, comecei a comer só alimentos de origem animal, nunca mais. Eu fiquei mais de 1 ano rodando, gastei uma fortuna de dinheiro, rodando todos os médicos que vocês podem imaginar de São Paulo, especialistas de tudo, até que me indicaram um psiquiatra que falaram que só podia estar inventando a dor, que não era possível, porque já tinham me revirado ao avesso e não achavam nada. Qual que era o problema? Consumo de alimentos para os quais o nosso corpo não está preparado para comer, tá? Síndrome metabólica. Então, o que é a síndrome metabólica? A pessoa que é obesa, ela não está só obesa. Ela também tem, muitas vezes, pressão alta, diabetes, né? Ou a pessoa que tem diabetes, ela não tem só diabetes, ela também está com a pressão alta, ela está com obesidade, ela está com os triglicerídeos altos. Tudo isso, esse conjunto aqui, ó, de fatores, ele é chamado de síndrome metabólica. Então, a pessoa, ela vai utilizar a dieta carnívora para perder peso e tratar tudo isso. Uma vez que você perde peso, recupera a sua saúde de forma correta, todas essas coisas desaparecem. A gente tem inúmeros relatos de dieta carnívora tratando a síndrome metabólica. Doenças autoimunes, tá? Então, uma porção de doenças aqui também, para as quais a medicina muitas vezes só oferece tratamento medicamentoso, as pessoas estão conseguindo se livrar de todos esses medicamentos em dieta carnívora. E doenças de pele, então acne, alergia, eczema, uma porção de doenças aí que ninguém nunca conseguiu dar um tratamento definitivo, a dieta carnívora serve para isso.
Quem que pode fazer? Todo mundo, tá? Desde crianças até a última idade, tá? Até a melhor idade, não tem contraindicação para ninguém. Ah, e aqui não tem nenhuma grávida. Grávida pode? Pode. Grávida pode fazer. Criança pode mesmo? Pode, tá? Quando a gente pensa em populações que seguem uma dieta carnívora, como os maçais e os inuites, as grávidas, as crianças, eles não estão excluídos. Inclusive, eu estava lendo bastante sobre os inuites e os pais, mesmo quando a criança ainda não consegue mastigar a carne, eles mastigam naquela fase que a criança está saindo do aleitamento materno e já está começando a comer animais, mas ainda recebe o leite. Eles mastigam a carne e dão a carne mastigada na boca da criança, tá? Então você vê a sabedoria ancestral, né, dessas populações primitivas, o quanto eles valorizam esses alimentos, eles sabem que é importantíssimo para o crescimento da criança, tá bom? Lógico, agora se você é criança, tá grávida, é uma fase delicada da sua vida, ou se você tem um problema já de saúde, é interessante que você tenha um acompanhamento profissional, mas não porque a dieta é perigosa, mas sim porque você vai ter que fazer exames, né? Saber se tá dando tudo certo, se você tá tendo um crescimento adequado, como é que tá o crescimento do seu feto. Então não é precisar de acompanhamento por ser perigoso, é precisar de acompanhamento porque qualquer pessoa que pense em saúde tem que se cuidar, tem que fazer exames frequentes, tem que procurar o médico frequentemente, fazer check-ups, tá bom? Resultados. Além da Jade, já teve alguém que testou isso mais tempo? Teve. A gente tem a belíssima Charlene Anderson aí. Se tiver homens assistindo a live, essa hora estão babando, porque essa mulher é muito gata. E ela segue a dieta carnívora já há mais de 20 anos, tá? Ela utilizou a dieta como tratamento para essa porção de doenças aqui. A primeira vez que eu li a história dela, eu quase chorei, porque você vê a quantidade de profissionais que ela procurou e ninguém nunca deu uma resposta definitiva para ela, até que ela descobriu a dieta carnívora. Aqui tá ela antes da dieta, não estava muito bom, né? E agora, como é que ela tá com 46 anos de idade, seguindo a dieta carnívora há 21 anos, tá? E a Charlene não faz exercícios físicos. Então, quem vai olhar e falar, mas corre, maratona, faz isso, faz aquilo. Não, ela não se exercita, nada. Ela só é modelo e tem, acho que faz algumas coisas, uns trabalhos de costura, enfim, mas não faz atividade física. Esse corpo foi modelado por dieta carnívora. Outra pessoa famosa aqui, a Mikhaila Peterson, filha do Jordan Peterson. Ela tinha artrite reumatoide, uma série de condições de saúde também, uma história bem triste mesmo, desde criança, problemas também de pele, e conseguiu resolver todos esses problemas com a dieta carnívora. Como ela tem doença autoimune, ela segue a carnívora um pouquinho mais restrita. Na dela só entram alimentos de cortes bovinos, acho que água e sal. Se eu não me engano, ela excluiu todo o restante, que ela percebeu que dessa forma fica ainda melhor as condições de saúde dela, tá? Esse é o pai dela, Jordan Peterson, sofria também de depressão, perdeu muito peso em carnívora, tinha gengivite crônica, e tudo isso ele conseguiu também resolver em dieta carnívora, até por conta dele e da Mikhaila e de outras pessoas como o Dr. Sean Baker, a dieta ficou bem famosa lá fora. E aí a gente vê que desde 2018, praticamente quando eu comecei para cá, que esse movimento tem surgido no Brasil. Alguns outros casos, tá vendo? Problemas de pele resolvidos em carnívoro, pessoas que perderam muito peso mesmo. Ó. Eu mesma tenho mais de... Nossa, tenho os depoimentos no meu site, tenho os depoimentos no meu Instagram, uma porção de depoimentos de pessoas que realmente mudaram de vida mesmo, seguindo uma dieta carnívora. E quem for testar também não esquece de me mandar. Esse senhor, o filho dele já seguia uma dieta carnívora, o filho dele é esse daqui, ó, Primal Wellness. E o pai tem Parkinson, né, já estava num estágio bem avançado e ele colocou o pai para fazer uma dieta carnívora contra o que a família queria, contra todos os médicos. E aí ele postou o vídeo do pai dele andando, o pai já não conseguia andar, já tinha um tempo, já não estava conseguindo falar, já estava numa situação bem delicada e avançada do Parkinson. E aí ele postou o vídeo feliz da vida, da recuperação que o pai teve seguindo uma dieta carnívora, tá?
Por que que a gente tem visto essa porção de resultados? Aí quem procurar em inglês, quem procurar no meu Instagram, no meu site vai ver que a dieta carnívora funciona, é inegável, mas por que que ela funciona, né? Porque que ela é uma dieta anti-inflamatória. Então, ela vai remover tudo que a gente não deveria nunca ter consumido na história da humanidade. E aí a gente fala de alimentos industrializados, de aditivos químicos que a gente vê nos produtos processados e ultraprocessados, gorduras vegetais. O que é gordura vegetal? Então, os óleos de canola, óleo de algodão, óleo disso, óleo daquilo, né? Quando as pessoas passaram a temer as gorduras tradicionais, como manteiga, banha, sebo, elas passaram a utilizar essas gorduras de óleos vegetais. Isso é totalmente inflamatório para o nosso organismo, tá? Até, por exemplo, de curiosidade, o McDonald's costumava fritar a batata em sebo, em gordura de origem animal. E aí depois, quando houve essa substituição da gordura animal para gordura vegetal, eles passaram a usar óleos vegetais. Então, a gente vê que foi ladeira abaixo. E remove também açúcar e outros alimentos de origem vegetal que também não fazem bem para a nossa saúde. Então, por que carne, né? Removeu tudo isso que não faz bem. Então, por que não mais frutas, não mais vegetais? Seguir uma dieta vegetariana, vegana, frugívora, né? Uma plant-based. Por que carne? Vamos voltar aí um pouquinho no tempo, né? A gente sabe que desde o Homo habilis até o Homo erectus, Neanderthalis, até o Homo sapiens, a carne foi o nosso principal alimento. Então, a gente começou utilizando restos de caça, quando éramos carniceiros, né? Antes de propriamente caçarmos, nós éramos carniceiros, então aproveitávamos a caça de outros animais, até o momento em que passamos a matar animais menores, até o momento em que passamos a matar animais enormes, e foi assim que, inclusive, extinguiu-se a megafauna. Peraí. Por que os nossos ancestrais priorizavam a carne e não vegetais, né? Então, essa teoria aqui é a teoria que explica essa preferência a do forrageamento ótimo. Por que um ancestral nosso procuraria vegetais e frutas que ele não sabe se são tóxicas ou não, se são venenosas ou não, quando tem à disposição um animal que vai servir como fonte de calorias, vai fornecer muito mais energia para ele do que ele ficar andando, né, pela floresta ou sei lá onde ele esteja, na savana, enfim, ele ficar andando e caçando e tentando descobrir o que ele pode coletar. Então não é que no nosso passado nunca consumimos alguma fonte de origem vegetal, mas obviamente isso não era a prioridade. Para quem hoje assistiu aí alguma vez na vida Largados e Pelados, vai ver o desespero das pessoas que ficam no programa para procurar um bichinho ali, entendeu? Por menor que seja, até um inseto para ela comer, porque ela sabe que aquilo vai fornecer para ela mais energia e calorias do que ela ficar procurando que folha que ela pode mastigar e ela não vai tirar proveito nenhum daquilo. Hoje, gente, é muito fácil você ir no supermercado e comprar banana, maçã, abacate, fazer pera, uva, salada mista na tua casa. Mas nem sempre foi assim, né? As frutas, os vegetais, ainda que eles dessem na natureza, isso era de acordo com sazonalidade, não dava fruta o ano inteiro. Então, o que dava o ano inteiro, em todos os lugares do mundo, eram animais. Eu abordei aqui rapidamente, mas só para frisar com o pessoal, 99% das plantas que existem até hoje, elas não são comestíveis, tá? O que a gente vê no mercado não é a totalidade das plantas que existem no mundo. A maioria delas não é disponível sazonalmente e também não é comestível. Outra questão é que os animais, eles praticamente 100% são comestíveis, né? É difícil você pensar um animal que você não pode comer, exceto por questões culturais. O que aconteceu quando a gente passou a comer mais carne? A gente desenvolveu um cérebro maior e o nosso trato gastrointestinal diminuiu, né? E o nosso cérebro passou a requerer alimentos de alta qualidade e passou a depender do consumo de proteína e gordura da carne. Então, não adianta o vegano vir agora e falar, eu quero ser vegano, eu vou conseguir. Não, não vai conseguir. Não vai conseguir porque a natureza não quis isso para você. O que você está fazendo é um ato atentatório contra a natureza. Não vai dar certo. Você vai ter que suplementar, você vai ter que fazer isso e aquilo, até que lá na frente você vai ver
que não foi uma opção saudável vai voltar a comer carne, como muitos fazem. Eu falei um pouquinho sobre isso, a extinção da megafauna, aqui, ó. O cérebro humano foi a força por trás da nossa capacidade de caçar mamutes que eram 2 vezes o tamanho de um elefante. Então você imagina o ser humano aqui, pequititinho, caçando um animal que é 2 vezes o tamanho de um elefante. Por quê? Porque ele sabia que isso aqui, porra, se a gente pensa num quilo de picanha, a gente já fica feliz de ver no churrasco, você imagina a felicidade, meu olho ia brilhar, saltar da órbita de ver um mamute desse tamanho na minha frente. Eu falo, pô, isso aqui é comida pro ano inteiro, não só para mim, né? É comida para a comunidade toda. Agora, folha, você vai ficar catando folha para ficar mascando, ó, entendeu? Não faz sentido nenhum. Então, a gente vê extinção de grandes animais para que servissem de consumo para o ser humano. O que aconteceu quando a gente passou a comer mais carne? Ó, nosso cérebro aumentou. Sabe quando ele diminuiu? Depois da Revolução Agrícola, quando a gente passou a comer mais plantas. Aí tá diminuindo, diminuindo. Daqui a pouco a gente vai ver se o veganismo pega fogo, daqui a pouco tá capaz de nem cérebro, mas o ser humano ter. Ai, meu Deus, já tá difícil já. Já tá difícil. Diminuir ainda mais, piora muito. Exato. Então a carne, gente, foi o que nos tornou humanos, tá? Independente da dieta que você faça, o consumo majoritário da sua dieta tem que ser carne. Por quê? Comparação aqui. Carne é fácil de digerir. É mito, gente. Que carne vai apodrecer dentro de você. Você não vai conseguir ir no banheiro. Gente que me pergunta, mas você vai no banheiro? Eu falo, não, tô 2 anos sem cagar. Tem 2 anos, gente, que eu não sei o que... Porra, lógico que eu vou no banheiro, né? E quem quiser pode pedir foto que eu mando também no comprobatório, lá, aquelas fotinhos que você manda e depois ela some. E sai bonito, sabe? Sai, é o número 4 ali da escala Bristol. Ele sai lisinho, sem esforço, sem gás. Você não precisa ficar lá sentado no banheiro, aquele cocô duro que não sai. Nada disso. Em carnívoro você senta, o bichinho já sai ali, ó. Entendeu? Você limpa, não é aquele cocô que suja papel, que você precisa ficar se limpando um monte, nada. Deu uma passadinha ali de papel, pronto. É porque tem muita gente que tem dificuldade, né, já, exato, de frequentar o banheiro, assim. Exato, mas preso. Você sabe por quê? Por conta das fibras. O que todo médico e nutricionista fala? Ai, come mais fibra, come mais fibra. Mito, 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 mito. Se a pessoa tá comendo mais fibra, boa possibilidade de ela ter mais dificuldade de ir no banheiro do que se ela seguisse uma dieta rica em carne, tá bom? Ah, mas comecei carnívoro e deu diarreia. Normal, normal. Você ficou muito tempo sem comer a quantidade de carne que você tá comendo hoje. Vai demorar um tempo pro seu corpo se adaptar, tá bom? Mas fiquem tranquilos que tudo isso passa. É uma dieta que sacia. É muito fácil você fazer 1, 2 refeições por dia. Os nutrientes estão prontamente disponíveis. Tem pouca ou nenhuma toxina. Já das plantas, esforço intestinal gigante. Você já viu o pessoal que comeu milho? Cocô, olha o cocô, o milho vai estar lá. Você já viu algum pedaço de carne no teu cocô? Não tem. Digere, né? Porque é totalmente digerível, exato. O milho não. Quando você come planta, pode comer aí na tua casa. Faz um pratão de salada na hora do almoço. Daqui 1 hora, 2 horas, no máximo, tu já tá querendo comer mais coisa. Porque você nunca tá satisfeito, né? Menos biodisponível, porque as plantas não chegam nem perto dos alimentos de origem animal. E cheia de toxinas. Ô Jade, você falou aí de plantas, de saciedade. Eu tive a oportunidade de morar com 2 indianas quando morei no exterior, né? E elas não comiam carne, né? Uma delas não comia carne. E nenhum produto de origem animal. Tomava leite. E derivados, enfim. E ela comia de 2 em 2 horas, né? Porque realmente não tem saciedade, né? Vai ficar igual a vaca, o dia inteiro mascando, né? Porque agora a pessoa que come... Já viu o leão, animais que são carnívoros, eles caçando o dia inteiro? Não, porque eles comem e ficam saciados. Então a gente já percebe aí a diferença, né? Aqui o pessoal costuma falar, mas o brócolis tem muita proteína. Dá para conseguir as proteínas dos alimentos de origem vegetal. Olha, eu falo que é de cair o cu da bunda quando alguém me fala isso, porque não tem menor condições de você conseguir quantidade suficiente de proteína na sua dieta com alimentos de origem vegetal, tá? Aqui uma comparação para o pessoal, 180 gramas de carne, você consegue 39 gramas de proteína, né? 180 gramas de carne, pessoal, não é 180 gramas de proteína, são 39. Agora, para conseguir 39 gramas de proteína, quanto que você precisa comer de brócolis?
1,4 kg. Vai lá, abençoado. Bota 1,4 kg na tua marmita do trabalho, leva. Primeiro que você vai ter que lavar 1,4 kg. Que marmita é essa? Que tamanho de marmita que você vai fazer para levar 1,4 kg para o teu almoço, por exemplo, né? E o pessoal do teu trabalho depois vai te aguentar peidando o dia inteiro. Não vai dar certo. Em contrapartida, quem segue dieta carnívora, gente, não peida. Não peida. Tem 2 anos que eu não sei o que é peidar. Então, se você tá aí sempre se escondendo para soltar peido em casa, disfarçando da mulher, do namorado, tu tá na dieta errada. Come carne que passa. Ô, Jade, aí você falou de proteína, mas tem a questão dos aminoácidos essenciais. Não sei se você vai falar também, né? Sim, sim, que a gente não consegue encontrar os aminoácidos essenciais nos alimentos de origem vegetal, né? Então, passando aqui, que eu já falei, que a gente extinguiu a megafauna. Tem alguns estudos, tá? Já está falando isso da cabeça dela. Não. Tem estudos que comprovam que os neandertais viviam do consumo de grandes herbívoros por conta dessa densidade de nutrientes. E aí, o que mudou desde então, né? O que mudou é que há 10 mil anos atrás, mais ou menos, a gente começou a Revolução Agrícola. Aí as pessoas que subsistiam antes mais da caça, elas passaram a subsistir mais da coleta. Esse livro é bem bacana, para quem não leu, fala bastante sobre isso, né? E aí, o que aconteceu quando o homem passou a adotar a agricultura? Ele se tornou mais baixo, opa, ponto de atenção. Hoje o pessoal tá ficando pequeno, eu olho e fico assustada. As pessoas eram muito mais altas antes, elas estão cada vez mais baixas, né? Os homens antes que tinham 1,90 m, 2 metros de altura, hoje estão beirando ali 1,65 m, 1,70 m. O que está acontecendo com a estatura? A gente está diminuindo. Por quê? Porque a nossa dieta está uma bosta, né? E também o cérebro também diminuiu, né? E questão de ossos, tem análise de tudo isso, para quem tiver curiosidade de pesquisar, o quanto a agricultura fez mal para a nossa saúde quando a gente passou a comer menos carne. Piorou mais ainda nos 350 anos atrás, que foi quando aconteceu a Revolução Industrial. Aí a gente passou a ver explodindo mesmo os alimentos, né, enlatados, em caixas. Foi a época também que começou a ter um increase ali de propagandas de marketing, a mulher de repente já largando a família, indo trabalhar nas fábricas, e a indústria aproveitando disso, falando assim, ó, você agora tá trabalhando, você não tem condições de cozinhar para o teu marido e para os teus filhos, compra aqui a minha comida pronta, enlatada. Teu marido não quer te ver o dia inteiro na cozinha, compra aqui a comida e já deixa o jantar pronto e fala que foi você que fez. Tem vários, só quem quiser por curiosidade procurar as propagandas da época vai ver que é verdade. E as pessoas passaram a comer cada vez mais alimentos prontos, né? Bom, a gente fala aí de um bom tempo que as pessoas consumiam carne, né? Na história evolutiva, 70 anos atrás, gente. Isso não é nada quando a gente fala de história da evolução, que surgiram aí os alimentos com sabor, cores e conservantes. Então, a traquina, aquelas minhoquinhas ácidas que o povo gosta de ficar enfiando na boca, né? Esses alimentos cheios de corante, cheios de coisas que você não consegue nem pronunciar. Isso tudo veio nos últimos 70 anos. O que aconteceu com a nossa saúde? Ó, ingestão de açúcar, pau, disparou. Aumento de calorias também consumidas. As pessoas tiraram as gorduras tradicionais e passaram a usar os óleos vegetais. Aí elas diminuíram o consumo de manteiga, começaram a usar margarina, lixo tóxico. Aí veio uma diretriz, né? Fala assim, tem que seguir as diretrizes. Isso, vai seguindo que você vai ver onde você vai parar. Ó, quando as diretrizes vieram e falaram para as pessoas tirarem a gordura na dieta, apareceu lá leite desnatado, iogurte desnatado, corta esse meu produto aqui, não tem gordura. As pessoas ficaram crazy, querendo tirar gordura de tudo. O que aconteceu? Ó, elas aumentaram a epidemia de obesidade, ó. Todo mundo ganhou peso, tá? Então foi seguindo a diretriz oficial que as coisas deram errado. Abandono das gorduras tradicionais, peraí. Ô, Jade, nós estamos a 15 falar. minutos de terminar essa sessão. Uhum. Tem várias perguntas, né? Tá. Vamos terminar, vamos fazer as perguntas até às 7, porque senão a gente vai perder as Vamos. que o pessoal enviou. E depois a gente começa uma até 7h30, pode ser? Pode ser. Ou você quer terminar essa e abrir uma outra de meia hora para as perguntas? Pode ser. Deixa eu abrir os comentários aqui. Vamos ver o que o pessoal prefere. Isso.
Pessoal, o que vocês acham? A Jade termina e depois vocês mandam as perguntas de novo? Ou então a gente faz as perguntas agora e depois a Jade termina no próximo? Porque vai acabar tendo pergunta no próximo também, né? Não tem Então, problema. Se vocês quiserem, a gente abre uma meia hora para comenta aí para ver responder. o que vocês decidem. Aqui Enquanto isso, eu vocês tomo mandam. uma aguinha. Isso. Ah, tem vários comentários aqui, Jade, falando que te adoraram. Adoraram o jeito que você fala com verdade. Isso. A Carlinha, minha amiga lá de Alagoas, diz Que que eu adorei bom. essa mulher, eu quero conhecer ela. O que ela acha da pregação de não somos onívoros, induzir as pessoas ao veganismo? Vamos deixar para as perguntas, Calma, né? que Que de aí a gente repente faz... até vem aqui. Então. Então, bora terminar, a gente abre outra Ah para lá, as perguntas. Beleza, então. Vai mandando brasa. A hora que tiver com uns 3 minutos para terminar essa, Tá, eu te aviso para eu poder salvar. E fechou. aí, Não esquenta não, gente, que eu respondo todos os directs. Bota lá para seguir, tua dúvida vai ser respondida. Tem dia que eu tiro uma hora e meia só para responder pergunta. Acordo 5 horas da manhã para isso. Fica relaxado. Bora lá. bacana. Vou tirar os comentários de novo aqui, pessoal. Tá bom, tá bom. Bora. Manda brasa. Então, a gente passou a basear nossa alimentação, né, em carboidratos, pães, massas, grãos. É o que todo mundo faz hoje, né? A propaganda teve um poder muito grande nisso também, não só as diretrizes. E por quê? Será que não vou ter nenhuma deficiência? Vou ficar sem carboidrato? Eu fiquei fraco. É normal, tá? Porque você fez uma dieta de muitos anos, uma dieta rica em carboidrato, e agora você precisa ensinar o seu corpo a utilizar gordura como fonte de energia. Então, é como se você tivesse um carro flex ali, o tempo todo você usou um tipo de combustível, agora você vai ter que ensinar o seu corpo a utilizar outro, tá? Ah, mas eu ouvi dizer que o cérebro precisa de carboidrato. De fato, tem um requerimento de glicose no cérebro, sim, só que o fígado consegue fabricar sozinho 200 gramas de glicose por dia, que é mais do que os 120 que o cérebro precisa. Então, se você não come carboidrato, você não tem nenhum problema, porque o seu corpo é tão inteligente a ponto de ele conseguir fabricar sozinho, tá? O carboidrato, ele não é essencial na nossa dieta. O que acontece quando você come muito carboidrato? Isso explica bastante a epidemia de obesidade, né? Os carboidratos são absorvidos na forma de açúcar simples, eles vão causar ali um aumento da glicose no sangue, da insulina. Pessoas com insulina constantemente elevada não conseguem utilizar gordura como fonte de energia, então você só vai armazenando, só vai armazenando. Essa gordurinha armazenada na tua pochete, ou no braço, ou na perna, onde você quer que ela saia, ela tá lá como fonte de energia. O problema é que você não ensinou o seu corpo a utilizar ela como fonte de energia. A partir do momento que você ensinar, vai queimar. Agora, o que você precisa fazer é reduzir o seu consumo de carboidrato para que você não entre nesse ciclo, né? E quando a glicose no sangue ela se esgota, você fica com mais desejo de consumir carboidrato. Então, você fica nesse ciclo vicioso aí, onde você está sempre engordando, 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 e você nunca consegue perder peso. Bom, chegou na parte de a gente falar um pouquinho dos vegetais. Como é que eles podem fazer mal se todo mundo diz que é isso que a gente tem que comer, né? Primeira coisa aqui, gente, os vegetais que a gente come hoje, eles seriam irreconhecíveis em suas formas originais, né? Então, por exemplo, aqui o brócoli, o couve-flor, né? Tudo isso é derivado, por exemplo, de uma mostarda selvagem. Então, se você fosse um homem ancestral e quisesse comer brócoli, não ia ter. Então, se alguém falar para você, tem que comer brócoli, nem brócoli existia para começo de conversa, né? Ele é uma derivação de uma mostarda, isso foi uma criação humana, o brócoli é um alimento criado pelo ser humano. Então, se fosse algo, um must, brócoli é um must, ele com certeza existiria muito tempo atrás e não teria sido uma derivação. Um conceito aqui que eu adoro é que as plantas, elas não querem ser comidas, né? Aí, pessoal, ó, até mostrar para vocês aqui, ó. Que elas podem parecer indefesas, mas elas estão há muito tempo aqui na Terra e elas se armaram também de armas sofisticadas para elas conseguirem ali os seus fins de sobrevivência, de reprodução. Então ela tem mecanismos que a pessoa vai comer, mas são mecanismos que ela quer perpetuar a existência dela na Terra. Então ela se utiliza disso para te prejudicar. Vamos voltar aqui num exemplo.
Por exemplo, tem um urso aqui, você vai encontrar proteína, gordura, colesterol, vitaminas, mas o urso ele se defende, né, do consumo, ele tem pelo, ele tem dente, ele tem garra, ele tem rugido, ele pode correr, ele pode escalar. E a planta, será que ela não tem nada? Ela tá lá em defesa, esperando você comer ela. Tudo que a planta quer é que você coma. Claro que não. Ela tem também ácido fítico, inibidores de proteatase, lectina, saponinas, uma série de coisas que pode te trazer problemas. Então, de fato, ela tem sim fibras, tem proteína um pouco, vitaminas e minerais. O problema é que ela tem, ó, tudo isso que são os mecanismos de defesa dela, tá? No meu livro, eu abordo de uma forma bem didática todos os problemas relacionados ao consumo de plantas, tá? Aqui eu vou só passar por cima. Mas tudo isso, ele pode trazer, sim, problemas para as pessoas. Sensibilidade alimentar, alergia, doença digestiva, autoimune. Então, muitas vezes você tem um problema que você não imagina que está sendo causado pela planta, que era o meu caso, né? Todas as vezes que eu comia alimentos de origem vegetal, fruta, estava causando um problema, mas eu não sabia. E aí, a partir do momento que eu removi esses alimentos de origem vegetal, passei a comer só alimentos de origem animal, o meu corpo soube também se curar, né? Então, esses mecanismos de defesa das plantas podem criar problemas sérios para a nossa saúde. O repolho, por exemplo, ó, tem 49 pesticidas conhecidos e ainda tem gosto de repolho. Então, quer dizer, não sei o que proveito que você está tirando disso. Tem um vídeo aqui, pessoal, que eu esclareço sobre resíduo de agrotóxico nos alimentos. Depois vocês vão lá no IGTV dar uma olhada. Maravilha. E nesse caso aqui, eles são até pesticidas que as plantas mesmos produzem, tá? Então não são nem pesticidas que o ser humano está colocando na planta, não. Sim. Ela mesma produz. Aqui, esse estudo, ele é de 1990, ó. E ele fala dos pesticidas naturais, ó. Tá vendo que tá all natural. E ele examina, inclusive, isso relacionado a câncer em animais, em roedores. E é um estudo que analisa que 99,99% dos pesticidas, eles são produtos que as plantas produzem para para deter os predadores delas. Sim, alelopatias, para quem é da área aí, da área técnica, que alguns dos meus seguidores conhecem esse tipo aí de mecanismo, raízes alelopáticas, sim. Várias coisas. Maravilha. Esse livro é bem bacana também, assim, ele tem até um viés de incentivar os vegetais, mas fala um pouco principalmente sobre as lectinas, né? E eu gostei dessa frase que eu tirei do livro, ele fala: as plantas não querem ser comidas e quem pode culpá-las? Como qualquer ser vivo, seu instinto é propagar a próxima geração da espécie, sim. Tá? Aqui eu vou passar, mas assim, alguns dos problemas relacionados ao consumo de plantas, tá? Coisas como sulforafano, que pode dar problema de absorção de iodo, levar ao hipotireoidismo, saponinas que podem causar inflamação, intestino permeável. Então, só para o pessoal saber, isso aqui é bem conhecido, ó, os oxalatos, sim, né? Que está presente no espinafre do papai, exato. Podem roubar minerais, podem prejudicar o intestino. Então, depois o pessoal pode estudar essa parte com calma. Aliás, acho que eu tenho um texto sobre isso no meu blog também, bem completo, então por isso que eu vou passar. Leucina, a gente sabe que é um aminoácido super importante para a manutenção da massa magra. E aí, quanto que equivale aqui a 2 gramas de leucina, né? No espinafre e no bife? Peraí. Ó. Você teria que comer 900 gramas de espinafre, quase 1 quilo. Lembra daquele 1,4 kg de brócolis? Aí você junta agora ele com 900 gramas de espinafre, tá? Tem que ter rumen, né? Para conseguir. Exato, tem que ter rumen. Exato. Sendo que você consegue 2 gramas de leucina em 80 gramas de bife, tá? Então, ó as ideias de você querer ser vegetariano ou vegano, você vai ter que passar o dia inteiro comendo planta. E quanto mais você come, mais problemas você vai ter, né? Por conta desses... E ainda leva de brinde, ó. Brinde aqui só para quem é vegano e vegetariano, mais 10 gramas de oxalato. Meu Deus. Você, para conseguir 2 de leucina, se lascou com 10 gramas de oxalato, tá?
aqui. Ô, Jade, Só vamos Pode encerrar falar. essa e chamar outra? Falta dois Vamos, minutinhos aqui para acabar, para não encerrar o próximo raciocínio. Pessoal, vamos. a gente já volta então. Aguardamos vocês na próxima aí. Fechou. A Jade já está entrando aqui para a gente continuar. Vocês estão gostando? Vocês podem mandar coraçãozinho, mandar joinha aí, tá? Fiquem à vontade. Eu adorei que a gente fechou a live aqui para abrir outra e eu fui olhar os meus directs. Teve um vegetariano que tirou um print aqui da live e falou que estava assistindo live sobre dieta carnívora. Ele escreveu: eu, vegetariano, vendo live sobre dieta carnívora. Então eu espero que não seja para arrumar confusão, mas que seja mais um convertido aqui. Vamos ver. Exato, eu tenho muitos vegetarianos e veganos no time dos carnívoros. Então, brincadeiras à parte, se você tiver com algum problema de saúde e por isso está pensando em seguir uma dieta carnívora, conte com o meu apoio, porque eu já consegui auxiliar várias pessoas a restaurarem a saúde depois de terem perdido em uma dieta plant-based. Gente, lá no Insta da Jade tem muito depoimento das pessoas que saem, né, já de dietas à base de Hoje mesmo eu coloquei um. E eu vi. Eu fiquei chocada, porque quando a menina me escreveu, ela falou que ela estava pensando em se matar. Ela disse que estava com graves problemas mentais por conta de uma dieta plant-based. E aí eu conversei com ela. A questão que ela abordou foi muito assim de dó mesmo, de matar, de um bichinho ter que morrer, né? E aí eu até falei para ela, eu falei: você já viu como é que um animal morre na natureza? Assim, por curiosidade, porque o que o ser humano pode oferecer em termos de morte para um animal é o que a gente chama de uma humanizada. Muito melhor. Exato, exato. Assim, tem um Instagram que chama The Nature is Metal e posta assim vídeos mesmo. Vi um que foi pego por um leão e o bicho estava pela metade, praticamente, os órgãos para fora. Quer dizer, o quanto na natureza é mais cruel do que todo um tratamento que o ser humano pode dar, né, para um animal no período que ele está vivo e depois fazer uma morte que vai ser rápida, que vai ser indolor, que não vai trazer sofrimento para o animal. Isso não existe na natureza, gente. Então, essa história de que, mas o bichinho está sofrendo para virar a sua comida. Sem contar que não existe nenhuma forma de alimentação que você possa adotar que não vai implicar em morte de animais, né? Então, exato, né? Exato. A planta também é um ser vivo, né? A planta também é um ser vivo, exato. Bom, eu tenho, é o que eu falei, eu tenho mais de 200 slides aqui, porque é uma palestra muito grande mesmo. Então, eu não sei o que o pessoal prefere, que eu responda as perguntas, a gente deixa aberto aqui, que eu mostre mais slides. Vocês que mandam aqui no canal da Eveline, vocês que mandam também no meu tempo. É isso mesmo, a gente quer mostrar o que vocês querem ver. Nós estamos aqui para mostrar o que vocês querem ver. Exato. Pessoal, então vamos fazer assim. A Jade vai comentar as principais dúvidas que as pessoas têm. Enquanto isso, vocês vão mandando as perguntas aqui no cardzinho com o ponto de interrogação, porque como a gente mudou a live, a gente perdeu as antigas, né? Perdemos algumas coisas que tinham sido enviadas nas antigas. E aí, enquanto isso, vocês vão enviando aqui e ela vai sanando as principais dúvidas e quem sabe sua dúvida já é até respondida, né? Então eu vou... Aí o pessoal pedindo para você mostrar mais slides. Então manda brasa aí, fica à vontade. Tá bom, então eu abro caixinha de pergunta lá depois e vocês podem mandar que eu respondo. Tem o livro também, que é um manual completo sobre dieta carnívora. E além desse, eu tô lançando um outro livro agora, que é só sobre receitas carnívoras. Só tem receita de carne? Não. A gente tem receita de uma porção de coisas, inclusive até sobremesa carnívora, coisas que a gente achou que nunca fosse poder comer dentro da dieta. Então visita lá o site, eu vou voltar aqui para a palestra. O site é www.jade.com.br e aí vocês vão lá ler os textos do blog, tem serviço de mentoria, tem os 2 livros publicados, pode me chamar no Insta, me convida para gravar live, vambora. Não, bacana. Deixa eu ver o que eu parei. Acho que daqui dessa turma aqui, todo mundo, dos meus seguidores principalmente, todo mundo é fã da carne. E aí, gente, convida a Jade aí que ela está à disposição. Bom, então vamos continuar com a palestra. Eu vou fechar os comentários aqui e aí a gente tem o contato pelo cardzinho aí das perguntas, pessoal. Tá bom, vamos lá. Deixa eu só ver aqui para onde que eu vou voltar, peraí.
Passar rápido aqui, que foi daqui que eu parei. Só uma brincadeira aqui para o pessoal, que o alface, gente, isso é histórico, tá? Ele era considerado como um antiafrodisíaco. Então, se de repente a libido aumentou muito em carnívora, isso acontece mesmo, o pessoal me escreve e fala, nossa, tô indo nas alturas aqui, tô com a libido, eu não sei o que fazer. Então, bota um pouquinho de alface junto, porque o alface, ele era utilizado para acalmar a excitação, tá? No Império Romano, ele era servido ali no final das refeições, até para levar os convidados a dormir. Isso é fato histórico, tá? E os padres também, ó, isso daqui tá na farmacopédia de Vieger, eles faziam uma emoção da castidade que os padres e as freiras, eles consumiam. Deixa eu só limpar a câmera aqui, peraí. Aí, os padres e as freiras costumavam consumir, mais antigamente, uma emulsão que levava alface como da castidade. Então, não é uma boa ideia você se alimentar aí com muita planta. Vamos lá. E a história de que os grãos são bons para nós, né? Da onde é que veio tudo isso? Os grãos, primeiro que eles só passaram a ser parte de forma mais significativa na nossa dieta há 10 mil anos atrás. Então, hoje um nutricionista, um médico fala, tem que comer grão, que é super importante. Não, não é importante. Tanto é que ele só passou a fazer parte da nossa alimentação 10 mil anos atrás e a gente teve aí uma série de problemas relacionados a isso que eu mencionei antes. As sementes são os alimentos que a gente mais tem que ficar atento, tá? Quando a gente inclui na nossa alimentação, porque é a parte mais preciosa para a planta, né? É onde ela está abrigando ali o embrião. Então, ali na semente é onde a planta desenvolveu mais métodos ainda para ela proteger o seu bebê, tá? Então, esses antinutrientes aqui, eles vão ajudar a repelir pragas, insetos e outros predadores, e o ser humano é um predador das plantas, tá? Então, a pior parte que você pode consumir de planta é a semente. Então, coisas como grãos, feijões, nozes, são todos sementes e devem ficar de fora da nossa dieta. Os grãos, eles interferem na absorção dos nutrientes. Aqui tem uma comparação, ó, para vocês. O que acontece quando você come só em termos de absorção de zinco, tá? Que é zinco. Quando você consome ostra, só pura, a absorção dela onde vem. Quando você consome ostra com feijões pretos e quando você consome ostras com tortilha de milho. Tá vendo? Olha aqui a diferença de absorção de você comer a ostra sozinha e ela com alimentos que são de grãos, tá bom? Então, elas atrapalham na absorção de nutrientes. Mas não dá para salvar nem a frutinha, a banana, né? O mamãozinho que a Nutri disse que é bom para o intestino. Não dá para salvar as frutas também. Apesar de ser a melhor parte das plantas, né, para serem comidas, elas também oferecem perigos relacionados aqui, ó, alta carga de lectinas em frutas verdes, alta dose de açúcar, né, que poucas pessoas precisam hoje, fitoquímicos também presentes e que são potencialmente tóxicos, então taninos, flavonoides, fenólicos, que atuam como fotossensibilizantes. Quer dizer, as frutas também, apesar de a gente achar que é a coisa mais saudável do mundo, elas podem te trazer problemas e estão cheias de açúcar, né? Quando a gente está comendo uma banana aqui, a gente não tem noção da quantidade de açúcar que vai ser liberado, né? Nesse processo de quebrar os carboidratos, os açúcares da banana, o que vai ser liberado no nosso sangue. Então, é uma quantidade muito grande, né? E aí, quando você junta a banana com o pão, com o suco de uva, com a torta, com o macarrão, com isso e aquilo, você, quando vai ver no final do dia, você está sendo flodado de açúcar o dia inteiro. Quantidade de açúcar aqui, ó, de uma pera, quantidade de açúcar de uma maçã. Sem contar que a mesma história lá que eu falei do brócolis e de outros vegetais que foram criados hoje, as frutas também passaram por uma engenharia genética. Então, você vê essa daqui era uma melancia ancestral, né? A diferença dela para uma melancia moderna e uma banana ancestral que tinha sementes e era até salgada.
por uma banana que a gente vê hoje, que é uma fruta super doce, né? Super rica em açúcar. Então, as plantas são muito diferentes e as frutas também do que existia antigamente. Hoje a gente vê uns morangos, né? Que eu já tive a oportunidade de ver morango na natureza, é um negocinho pequenininho assim. Hoje a gente vê uns morangos sarados, né? Uns morangos enormes, mais doces. E aí, será que dos animais a gente não tem diferença também? Então, eu trouxe aqui um ancestral do boi, o auroque, com o boi moderno. A gente vê o quanto eles são similares. E de um porco selvagem com o porco também. Então, essa nutrição baseada em animais, ela se assemelha muito mais ao que existia de disponível no nosso passado do que um consumo de frutas e vegetais. E nem preciso comparar, né, com o consumo de alimentos processados e ultraprocessados. Por que nos disseram para comer frutas e vegetais? Né? Se tem todo esse problema aí. Então, vamos lá. Tem um papel aqui que as pessoas precisam entender da Igreja Adventista, tá? Então, quando você une diretrizes oficiais com... E eu não tenho nada contra a religião, mas quando a gente une as duas coisas, boas chances de não dar certo, tá? Então, a gente teve um papel forte da Igreja Adventista há uns 150 anos atrás, dizendo que as pessoas precisavam reduzir o consumo dos alimentos de origem animal e passar a incluir substitutos, tá? Essa daqui é a Ellen G. White. Ela teve um papel muito forte na Igreja Adventista, tem livros publicados dessa época. E também o John Harvey Kellogg, para quem não conhece, ó, é o criador do cereal Kellogg, né? Então é óbvio que ele vai dizer que comer carne faz mal, mas que comer cereal de milho é uma beleza para a nossa saúde, a soja também, né? Ele trabalhava desde criança na igreja, e já criança, adolescente, depois ele se tornou médico e ele chegou a dirigir o primeiro hospital adventista, que era esse sanatório aqui, e eles promoviam uma causa vegetariana, uma dieta livre de carnes, com pequenas quantidades de proteína, laxativas, a história das fibras, ó, vem dessa época aqui. E ele dizia que as carnes, os alimentos de origem animal, eles aumentavam o desejo sexual. Então tem histórias dessa época, inclusive do John Harvey Kellogg, falando para os pais cortarem os alimentos de origem animal da dieta dos filhos para que eles parassem com a masturbação. Lembra que eu falei que carne aumenta a libido, né? Aumenta mesmo, consumo de gordura, consumo de proteína. É assim que a gente deve funcionar. Ter libido, alta libido, não é algo ruim. Mas ele dizia, olha, fica de olho nos seus filhos. Criança que você tem que abrir a porta do quarto, ver o que a criança está fazendo. Espia para ver o que a criança está fazendo. Se estiver se masturbando, já corta a carne. A criança tem que comer mais alimentos de origem vegetal. Então, como uma forma até de castrar mesmo a libido do indivíduo. Aí ele fala, tá vendo? Isso é um registro que eu retirei de um livro dele, que ele fala, ó, quem mata o boi é como se matasse um homem. Cada pedaço da carne tem sujeira na carcaça de um rato morto, enfim. Aquelas ideias de associar mesmo a carne a impurezas, né? E a Igreja Adventista, qual que é a relação dela com as diretrizes alimentares? Porque ela teve um forte papel em estabelecer as diretrizes para o mundo inteiro. Então, teve uma outra pessoa aqui que fez papel de tudo isso, que é a Lena Francis Cooper. Ela fundou a American Diet Association e ela treinou nutricionistas, ó, lá em 1917, tá? Para que eles promovessem uma dieta de castidade e pureza. E essa mulher, tá aqui a fotinho dela, ela foi um guru na área da nutrição por muitos anos. Ela foi consultada por instituições, universidades, hospitais, casas de repouso, exército, governo americano. Então, existia uma forte relação entre a Igreja Adventista e a criação das diretrizes alimentares. Até hoje, esse grupo existe, a American Diet Association, e é o maior grupo de lobby sobre dietas do mundo. Então, eles são super ativos, eles têm podcasts, eles têm faculdades, eles têm uma série de coisas, e eles puxam mesmo essa agenda sem carne até hoje para todo mundo, tá? E o que aconteceu também? A gente teve uma evolução
dos argumentos contra a carne, né? Então, no começo, era aquela questão de abstinência para atenuar os pensamentos impuros. Aí viram que essa ideia não estava colando tanto mais, né? Então, eles começaram a evoluir para quê? Carne causa câncer, né? E até hoje Sim. tem gente que acha que causa. Aí Era uma das depois... perguntas da parte passada que estava no card. Exato. A carne causa câncer. Então, isso veio dessa ideia que vai evoluindo os argumentos contra a carne, né? E aí depois, então passou da masturbação, os avisos de que carne causa câncer, aí depois a preocupação de que o gado era doente, isso a gente vê até hoje, né? O pessoal tá retomando essa história aqui com relação às epidemias. Tu come gado, dá isso. Você come o porco, dá isso. Você comeu o morcego, deu isso. Então a gente tem que parar de comer bicho. Então essa ideia, gente, tá aqui, muito antiga, e o pessoal vem reaproveitando só. E aí depois começou o quê? A mudança climática. Os alimentos de origem animal também sendo culpados pela mudança climática. Então, isso é uma evolução dos argumentos contra a carne, tá? E, gente, o céu é o limite, né? O que vão inventar ainda de coisas contra a carne não está escrito. A gente tem que estar atento. E hoje, então, a gente passou lá de uma alimentação rica em carne para hoje uma alimentação rica em milho, arroz e trigo. Aí o pessoal vai falar assim para mim, a sua dieta é restrita. Mas quando eu falo para ela assim, então me fala para mim o que você come. De manhã você come pão, tá bom, então você come milho. Na hora do almoço você come arroz com feijão, tá bom, então tem o arroz aqui. Aí na hora do café da tarde você come mais uma torrada, tem trigo, pode ter milho também, quer dizer, e soja, né? Então a pessoa tá comendo um monte de coisa, mas é tudo feito na mesma coisa, e açúcar, né? Então é milho, soja, trigo, ela tem uma ilusão de variedade na dieta dela, mas ela tá consumindo só mais do mesmo. Bom, então a gente falou um pouquinho da história da Igreja Adventista, a gente falou um pouquinho também do surgimento das origens alimentares, aí a gente vem aqui, o problema dos estudos epidemiológicos. Mas tem estudo que condena a carne. Falou que carne dá isso, dá aquilo. A própria OMS disse que carne é responsável, é carcinogênica, blá, blá, blá. Todo dia a gente vê algum estudo mirabolante dizendo que carne vai causar problema de saúde, está causando problema de saúde. São estudos epidemiológicos. Aí eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. O que são esses estudos epidemiológicos, né? Eles são estudos que vão comparar pessoas que declaram ali que comem muita carne, pouca carne, mas eles são estudos observacionais e repletos de fatores ali de confusão, né? Então, eles servem para levantar hipóteses, mas eles nunca podem estabelecer uma causa e efeito. Eu não posso dizer que carne causa câncer, né? Eles podem levantar uma hipótese, mas eles não podem estabelecer causa e efeito. Eles só estabelecem uma correlação. E tem um desenho aqui de um lixo, porque são estudos que não servem para levantar as hipóteses que a mídia, que a televisão diz que servem para levantar. Esses questionários, eles são imprecisos e pseudocientíficos, então eles vão comparar dentro ali de um universo de pessoas que vão responder ao questionário, quem come menos carne e quem come mais carne. Mas o que tem de diferença entre esses grupos além da carne? Então, vamos pensar aqui, fazer um exercício de a gente ver, por exemplo, essas duas moças. Uma respondeu que come carne, a outra respondeu que não come porque é vegetariana ou vegana. Mas o que tem de diferença além delas? Primeiro, essa mulher aqui. Ela tá comendo carne do jeito que eu como? Porque eu como só carne, eu não como pão, eu não tomo refrigerante, né? Eu não consumo batata frita, eu não bebo, eu me exercito todo dia. Então, a carne acaba sendo um marcador de pessoas insalubres e não um agente insalubre. Quem ouviu nos últimos anos que carne causa uma série de doenças, fez o quê? Opa, pulou para cá. Virou vegetariano, virou vegano, tirou a carne da dieta, né? Então é a pessoa que também, por estar preocupada com a saúde, ela medita, ela corre na praia, né? Ela não fuma, ela usa cinto de segurança. Por quê? Porque ela está preocupada com a saúde dela. Então, além de retirar a carne, ela está fazendo uma série de coisas para cuidar da saúde dela. Outro exemplo aqui, a mesma coisa, ó.
o gordinho que tá comendo carne, mas no pão, tá pedindo iFood todo dia, né? Final de semana, quando tem churrasco com os amigos, é o cara que tá focado no pão de alho. Porque eu vou no churrasco, eu tô de olho na carne, entendeu? Eu chego junto, que eu já fico na churrasqueira que é pra já garantir que eu não vou sair de lá com fome. O gordinho faz o quê? Que é o pão de alho. Ou então saiu a linguiça, ele bota no pão, né? E ó, cachaça, e ó, cerveja, uma atrás da outra. Aí ele declara lá no questionário que ele é um comedor de carne. Enquanto o outro, quem que é? É o dado do Labela, né? É o que eu sou santo, eu nunca faço nada de errado na minha vida, eu sou uma pessoa a ser seguida, aqui, ó, os meus vegetais, as minhas frutas, eu medito, eu tomo sol, eu faço saudação para a lua, gratidão, coloco cúrcuma na água também. Então, quer dizer, é um cara que está super preocupado com a saúde dele, tá, né? E qual que é a diferença aqui? Será que é só a carne ou tem muitas diferenças além da alimentação? Mesma coisa um casal. É o casal iFood e o casal horta no quintal. Enquanto o casal aqui tá só mandando ver nas besteiras, o outro casalzinho aqui tem aquelas plantinhas penduradas no vaso, estão comendo os vegetais orgânicos, as frutinhas orgânicas. Então, assim, vegetais e fruta é melhor do que carne ou é melhor do que fast food? É melhor do que fast food. Se você falar para mim, Jade, qual que eu sigo? Eu sigo essa ou sigo essa? Fast food ou uma dieta plant-based? Plant-based vai ser melhor. Agora, isso não significa que uma dieta plant-based vai ser melhor do que um casal carnívoro, ó. Esse aqui é o meu pituquinho, minha namorada. Então, a gente vive na área do churrasco, a gente vive no mundo de churrasco, vai nos cursos e etc. Mas qual que é a diferença? Porque a gente come carne e bebe água, né? Então, ele é magro, eu sou magra, a gente não tem nenhum problema de saúde, a gente está super bem, nossos exames estão excelentes. Eu já cheguei até a postar meus exames aqui no Instagram, quem quiser pode me pedir também. Então, a diferença é que nós não temos nada a ver com esse outro casal aqui, que declara que come carne num questionário. É por isso até que eu lancei no meu site uma pesquisa carnívora, a primeira aqui do Brasil, para quem segue a dieta carnívora responder, e a gente está mapeando para que a dieta carnívora tem sido utilizada e os benefícios. Eu fiquei surpresa porque logo no primeiro dia eu tive mais de 400 respostas já, o resultado eu ainda não divulguei, porque eu estou dando tempo para o pessoal responder. E a carnívora curou, gente, uma porção de doenças já. Então o problema não é a carne. O problema é a carne dentro do pão, junto com a batata, ou refrigerante, a sobremesa, tá? Isso é problemático para a saúde. Então, o problema é a carne pura ou todo o resto, né? O pessoal já sabe a resposta. E agora, o que a gente faz? A gente vai focar, gente, em proteína e gordura. Vamos pegar nosso país aqui, ó, e vamos aumentar o número de carnívoros do nosso país. Nosso país é o país do churrasco. Né? Então, quanto mais carnívoros no nosso país... Como diz a Anitta, tem mais gado do que gente, né? Tem mais gado do que... Então, vamos botar, vamos acabar com esse gado, vamos comer. Eu acho. Mas a questão é, a gente tem que focar mesmo em proteína e gordura. E quanto mais gente testar carnívora, mais gente tiver benefícios, é isso aqui que eu quero, gente. É esse panorama aqui, ó. Pessoal voltando a comer como os nossos ancestrais comiam. O mundo inteiro se voltando para proteína e gordura, ao invés de voltar para o carboidrato e para carboidratos refinados, processados. Será que alguém, além da Jade, além daquela belíssima Charlene e de mais alguns influenciadores aí, médicos carnívoros, já testou essa dieta? Já. Foi testada por tribos primitivas por séculos. A gente tem o exemplo dos inuites aqui. Como é que era a dieta de um inuit, né? Só a gente pensar, será que, porra, lá no Ártico o cara tá conseguindo banana, arroz com feijão? Ah, mas arroz com feijão é necessário só para brasileiro? Quer dizer, o cara lá no Ártico tá fazendo como sem arroz e feijão, né? Como é que eles se alimentam lá, ó? Foca, rena, pássaro, morsa, urso, peixe, baleia. Não tem arroz com feijão, gente. Não tem, não tem batata doce, tá? Não tem banana amassada com pasta de amendoim. Os caras estão comendo o quê, ó? Foca, rena, pássaro, tá? Estão comendo bicho. E eles estão bem ou estão com problema de saúde capengando? Não, os caras estão bem zaços de saúde. E uma preocupação do pessoal de ausência de vitamina C na carne, eu já falei que tem. Lá no Ártico, gente, não tem ninguém com deficiência de vitamina C, tá? Porque isso é encontrado em vísceras e é encontrado na carne muscular também. Peraí.
índios da América do Norte também. Aqui é interessante, porque antes de terem cavalos à disposição, eles caçavam menos, e a partir do momento em que eles conseguiram cavalos, eles passaram a caçar ainda mais, aumentaram o consumo de alimentos de origem animal e caçavam bisões, veados, búfalos, carneiros, cabras, antílopes, uma alimentação super rica, uma dieta carnívora. Os maçais, tá vendo algum maçai aqui? Anão, algum maçai abaixo do peso, acima do peso, um maçai obeso? Olha os caras, ó, chapado o abdômen, ó. Aqui, galera. Os caras são altos e magros. Sabem quanto um guerreiro maçai chega a comer numa festividade? 4 quilos de carne. Tá vendo algum maçai acima do peso? Não tá, né? Como que é a alimentação deles? É uma alimentação que gira em torno do gado. A base da dieta é carne, leite e sangue. Eles chegam até a retirar sangue do animal sem que ele venha a óbito. Não matam o animal, mas eles retiram e chegam a beber o sangue do animal, tá? E o mais interessante aqui, ó, que eles consideram frutas e hortaliças alimentos para as vacas. Então, hoje um nutricionista fala para você, você precisa comer frutas e hortaliças. Vai falar isso para o Maasai. Vai lá convencer o Maasai. Vai lá conhecer o povo Inuit. Vai dizer para eles que eles precisam comer da mesma forma que vocês querem que a gente coma hoje, né? E outras tribos aqui, ó, Chukotka do Ártico Russo, Guerreiro Samburu, Rendle da África Oriental, Nômades da Mongólia, Sioux da Cota do Sul, todos eles desfrutavam de uma dieta rica em alimentos de origem animal. Como que era a saúde deles? Para quem não conhece, esse daqui é o Dr. Weston A. Price, um dentista. Ele passou muitos anos documentando a saúde de povos primitivos. Ele tem um livro, tá, sobre isso. Ele estudou mais de 14 culturas tradicionais ao redor do mundo. E sabe o que ele nunca encontrou? Uma população vegana. Olha que engraçado. Nunca existiu, né? O que agora estão querendo fazer é surgir um movimento vegano, mas que nunca existiu nem vegetariano, nem vegano, uma população tradicional na história da humanidade. Quais são as considerações que eu extraí do livro dele, tá? Todas as dietas tradicionais, elas não continham alimentos refinados, então nada de açúcar, frutose, farinha branca, enlatado, nada disso, tá? Óleos vegetais, nem a pau. Consumo de proteína e de gordura era a base da dieta, então peixes, frutos do mar, aves, carne bovina, ovos, tudo isso faz parte. Ossos, ó, lembra que eu falei do caldo de ossos? Os ossos dos animais, todas as culturas tradicionais fazem caldo de ossos, porque é rico em minerais. Consumiam fontes de gordura saudável e saturadas, né? E também aproveitavam o animal inteiro. Então, ninguém abate um animal, joga fora os órgãos, jogam fora as vísceras. Muito pelo contrário. Esse tipo de alimento era inclusive disputado e deixado para, por exemplo, a grávida, a criança, o guerreiro, né? Essas pessoas que teriam prioridade no consumo de vísceras. E aqui é um registro que eu extraí do livro dele também. Olha só a arcada dentária, tá? Não é o pessoal que está colocando aparelho móvel, fixo, capacete. Olha como a arcada dentária era perfeita em dietas tradicionais, tá? E tem esse mesmo tipo de experimento em gatos. O quanto é um experimento que é do Pottinger. Ele colocou gatos para consumir uma dieta crua, uma dieta de carne mais cozida e uma dieta com carboidratos. E os gatos, principalmente da dieta com carboidratos, começaram a ter alterações na face, alterações dentárias, alguns ficaram estéreis. E não só o gato que estava fazendo o exame, mas inclusive isso se passou para as próximas gerações, tá? E aí aqui a gente tem o relato dele, ó, do que aconteceu quando alimentos novos, né, como farinha, açúcar, entraram em contato com povos primitivos. Ó o dente, ó. A arcada dentária já zoou todinha, os dentinhos já começou a cair, já apodreceu todo, ó. Ó que judiação, já banguela, tá vendo? Então, a gente teve alterações não só na nossa estatura, quando a gente deixou uma alimentação rica em alimentos de origem animal, a gente teve problemas em alterações da nossa arcada dentária, do formato do nosso rosto, e aí questões de doenças de saúde bucal. E a saúde bucal, ela está intimamente relacionada com a nossa saúde, tá?
Uma garota primitiva, aqui, ó, o rosto largo, né? Os dentes em ordem. E aí alguém com contato já com a dieta tradicional, até por conta dos pais, etc. Pais que abandonaram as dietas tradicionais. O rosto dela já houve um estreitamento, os dentes apinhados, um em cima do outro, imunidade reduzida, etc. Esse é o livro, tá? Para quem quiser, tiver curiosidade aí de ler, vale a pena. Esse é o Stephenson. Ele foi o pai da dieta carnívora, podemos dizer assim. Ele foi um explorador que viveu no Ártico com os inuits por muito tempo. Isso foi no início do século XX, né? Na época em que os especialistas da nutrição e os médicos estavam recomendando uma dieta rica em vegetais e o mínimo de carne, o Stephenson ficou putaço da vida, porque ele viveu muito tempo com os inuits, então ele falava assim, ó, ele morava nascido em Nova York, e quando ele teve contato com médicos e nutricionistas dizendo que a gente tinha que seguir uma alimentação isenta de carne, ele que passou muito tempo com os inuits falou nada disso. Tanto é que ele se submeteu a 1 ano de dieta carnívora, acompanhado e monitorado por médicos, e aí depois ele seguiu a dieta carnívora até o final da vida dele, tá? Mas ele e um amigo explorador, em 1928, eles por um período ficaram internados em um hospital em Nova York para que tivessem a saúde monitorada. E depois eles passaram a fazer a dieta em casa, mas com acompanhamento médico. Por 1 ano de dieta carnívora, tá? Tá nesse livro dele aqui, ó. Not by Bread Alone. E esse daqui é a conclusão do estudo, ó. Lembra que eu falei que começou em 1928? 1929 a gente tem a conclusão do estudo. Não houve problemas de deficiência, os 2 homens permaneceram perfeitamente saudáveis, suas entranhas estavam normais, suas fezes eram menores e não cheiravam. Então eu falei do peido, que tem 2 anos que eu não peido. Cocô, gente, não precisa daquele sprayzinho que estão vendendo agora, o fricô, que você tem que espirrar no banheiro para o cheiro ruim sair, nada disso. Quem faz dieta carnívora não tem cheiro ruim de fezes. Meu bichinho aqui, o cachorrinho, ele segue uma dieta carnívora. O cheiro das fezes é bem suave mesmo, a gente nem percebe, e eu mesma fazendo, meu namorado, a gente sabe que é verdade. Quais são as considerações do Stephenson? Eu falei das considerações do Weston A. Price, as considerações aqui do Stephenson, sobre os esquimós. Quando que eles comiam algum tipo de vegetais? Período de fome, tá? E quando tinham à disposição. A dieta das pessoas e dos cães é alta em gordura e proteína. Então, um animal consumindo ração, né? Um cachorro, um gato, que são animais carnívoros, consumindo ração, é atentatório contra a fisiologia deles. Carboidratos não são necessários para o cérebro, coração ou qualquer órgão. O corpo pode produzir glicose, que eu já falei. Saúde dental perfeita, sem cáries. Ele disse que os inuits não tinham aquela coisa de escovar os dentes. E mesmo assim, eles tinham uma saúde dental perfeita. Nenhum sinal de osteoporose. Olha, nada de câncer numa dieta rica em carne. Nada de doença cardíaca. Nada de doença intestinal. Nada de diabetes. Nada de obesidade. O que ele fala, gente, é que quando a gente pensa no Inuit, a gente acha que ele é gordo por ele ter aquele rosto redondo. Mas isso é um traço característico do povo. Isso não significa que eles são gordos. E ele até fala no livro dele, ele fala assim, eu tive a oportunidade de vê-los com pouca roupa, né? Porque ele realmente morou com eles por muito tempo. E ele fala, eles são extremamente magros, eles não são gordos. Aqui, uma criança inuit, né? Eu cheguei a ter, infelizmente, alguns profissionais, uns nutricionistas dizendo, ai, que recomendação de dieta carnívora para criança, isso é um absurdo. Então, gente, para pensar um pouquinho, estuda história, sabe? Vai atrás de informação, que existe a beça aí. Uma criança inuit faz o quê? Tá comendo danoninho com o babador? Não tá. A criança tá comendo um animal recém-abatido, né? Os pais chegam, mesmo quando a criança ainda não está recebendo alimentos totalmente sólidos, chegam a mastigar a carne e dar na boca da criança. Agora, quem que vocês acham que está mais saudável aqui? Uma criança que está comendo carne, que é o único ingrediente, ou uma criança que está comendo 40 linhas de ingredientes, comendo uma porção de coisas, o segundo ingrediente é açúcar. E aí é engraçado que ninguém se espanta de uma criança estar recebendo danoninho na boca, mas ver uma criança recebendo uma carne já fica apavorado, né?
É o novo normal, né, É Jade? o O novo normal é... normal, exato. Então, ele, aqui é o que eu falei, ó, nunca vi um esquimó corpulento, né, acima do peso, isso é uma constatação do Stephenson. Ele fala que nenhum esquimó tinha sobrepeso. Eles usam muita roupa e eles têm o rosto arredondado, porque é uma característica mesmo da raça. Nunca usavam pasta de dente, escova de dente, enxaguante bucal. Então hoje a gente tem que, né, vende uma série de produtos para a gente manter a higiene bucal. E quando você vai no dentista, tá cheio de cárie. Você fala, porra, o que que aconteceu? Eu escovo dentes, uso lá o bochecho, não resolve. Por quê? Porque a comida é que protege os dentes, né? Tá certo que a gente pode ter escovação e etc., mas o que protege os nossos dentes é uma comida que não vai agredir. No texto que eu escrevi lá no site sobre benefícios da dieta carnívora, eu abordei essa questão. Mais registros de dieta carnívora? Será que tem? Será que, além de povos isolados, algum médico já utilizou a dieta carnívora? Sim, ó. 1797, a dieta utilizada para diabetes. Então tá aqui, ó, diabetes, dieta carnívora que foi passada para o paciente. Aqui, ó, o paciente, 1798, o paciente nunca se desviou do regime de carnes, continua bem por mais de 8 meses, declarou que nunca esteve melhor, tá vendo? Isso é um registro histórico, gente. Dieta carnívora, tá? Esse aqui também, ó, um registro de 1886. Eu pesava 89 quilos, depois já diminuiu para 82.500. E ele fala, perdi minha tendência de pegar resfriado, meus músculos estão endurecendo, os meus rins estão cumprindo o dever, minha figura está mudando tão rapidamente que meu alfaiate está desesperado, mas estou triunfante. Isso é registro de dieta carnívora. A gente tem uma clínica também na Hungria que utiliza uma abordagem carnívora para tratamento de doenças, tá? É o Paleomedicina. Eles têm uma dieta rica em alimentos de origem animal, que chega de 70% a 100% de origem animal no protocolo que eles utilizam lá. E aqui tem alguns registros mais recentes, ó, 2015, uma criança de diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, foi colocada em uma dieta, aqui quando vocês veem PKD, é uma dieta carnívora, tá? Foi capaz de interromper a insulina e obteve vários outros benefícios, incluindo condicionamento físico, redução de infecções no trato respiratório e eczema. Isso é de 2015 dessa clínica. Dessa clínica também, doença de Crohn, tratada com sucesso em dieta carnívora. Aqui também é da clínica, deixa eu ver, síndrome metabólica, que é o que eu falei, então perda de peso, etc. Indicadores, né? Gordura no fígado, diabetes tipo 2. No caso de uma criança de 7 anos com epilepsia, também tratada com sucesso em uma dieta, olha que legal, apenas com dieta carnívora, tá? PKD é dieta carnívora. Além da liberdade convulsiva alcançada em 6 semanas, foram observadas melhorias no desenvolvimento e no comportamento. Olha que maravilhoso isso, gente. Progressão interrompida do câncer em um paciente também em dieta PKD acompanhado por 20 meses, tá? Registro de 2016. Falar rapidinho aqui do veganismo, dietas baseadas em planta. Por que pô, a Jade está falando várias coisas interessantes aqui, por que estão falando justamente o contrário? Então, vou explicar para vocês. Primeira coisa, a gente já está em uma dieta plant-based, tá? Quando você passeia pelo corredor do supermercado, o que você vê? Grãos, mais grãos e vegetais, e frutas. Então, se isso tudo fosse eficaz, a gente praticamente já está em uma dieta plant-based, né? Então, ao meu ver, o veganismo e o vegetarianismo são a terra plana da nutrição, né? Nunca existiu nenhum registro de uma civilização humana que não tenha baseado sua alimentação em origem animal, pelo menos não aqui no planeta Terra. Então, se de repente aí, num outro lugar, descobrirem, aqui no planeta Terra não rolou, tá bom? A gente tem casos aí de veganos famosos, youtubers, influenciadores, piada, né? Exato, assim, pessoas que ganharam muito dinheiro com o veganismo e aí foram pegas depois, tiveram graves problemas de saúde. A gente ri, mas é complicado. Às vezes a pessoa, depois que deu lição de moral em todo mundo, às vezes fica com pra não aquela chorar, né, Jade? Exato, como é que eu vou fazer para voltar a comer carne depois que passou lição de moral nos amigos, nos familiares, nos colegas de trabalho? Milhões né? de seguidores. Milhões de seguidores, mas essa mesma fala, ó, ficou sem menstruar,
hormônios estavam em níveis pré-menopáusicos, desenvolveu infecções, etc. Teve que largar. Outra influenciadora vegana, essa daqui foi ótima porque ela migrou para carnívoro, esse foi o ano passado, tá? Mais uma, que essa daqui era uma diretora de uma revista vegana. Ela disse que ser vegana arruinou a saúde dela, inclusive estava sendo testada por câncer, 2020, constantemente pálida, cansada, deprimida. Uma criança que estava tão desnutrida que não teve dentes. Isso daqui foi matéria em todos os lugares no ano passado, é de 2019. Isso aí foi o fim do mundo mesmo. Não conseguia sentar, rolar, segurar a própria madeira, apesar de ter quase 2 anos, tá? Porque os pais conseguiram destruir a saúde da criança com 2 anos de idade. A criança ficou, inclusive, com sequelas, porque eu acompanhei o caso. Teve problemas graves, raquitismo, doença óssea degenerativa, por conta de nutrientes essenciais que não adianta, gente. Só a carne tem, vai fazer o quê? Então, o que a gente vê é que a saúde global já está em chamas, né? E o veganismo só está ateando mais fogo. Por que o veganismo vem ganhando destaque? Vamos pensar um pouquinho agora em marketing e propaganda. Carne. O que você pode fazer com carne? Carne. Vai fazer o quê? Entendeu? Que tipo de produto que você vai vender à base de carne? Sobra pouca coisa. Que vá só carne? Não tem. Agora, quando você fala vegetais, fruta, milho, soja, arroz, trigo, porra, aqui, gente, o céu é o limite. Basta criatividade e solta. Você pode fazer alimentos a dar com pau. Então, a gente vê surgimento aí de suplementos, bisnaguinha, o leite da amêndoa, a salsicha vegana, o queijo vegano, o cheddar vegano, o maionese vegana, o manteiga hambúrguer vegana. vegano, manteiga vegana, quer dizer. Então, você pegou aqueles alimentos que estavam aqui, ó, e deu um plim, plim, plim. O que aconteceu? Virou vegano. Pronto, é só você mudar o layout do produto, a marca, a capinha do produto, a carinha do produto, ele já virou vegano, tá? Então você pensa, vamos lá, um hambúrguer vegano, de novo, vários ingredientes, e um hambúrguer de carne, que é carne e sal, né? Então como é que isso pode ser melhor que isso, né? Você tem que estar com a cabecinha fora do lugar para você acreditar numa coisa dessa. Ô, Jade, então, só pegando um gancho aí, nessa parte aí do plant-based, eu tenho um curso no EducaPoint e eu tenho um benchmark do valor nutricional e da composição dos plant-based com Manda lá pra mim pra eu postar depois. Com os hambúrgueres de carne, né? Hambúrgueres de verdade. É isso. Então, gente, impressionante o teor de sódio, né? Muito! Não sei se você vai falar disso ainda, eu tô antecipando aí, né? Mas, enfim, nós temos aí hoje uma marca brasileira específica fazendo um marketing gigantesco em cima dos produtos dela. E meio hambúrguer tem 486 miligramas de sódio. A Jade sabe falar quanto que é isso da necessidade diária de uma pessoa. Pois é. É um absurdo, né? E aí você vai comer uma carne e colocar um salzinho ali do seu moedor, daí você fala, ai meu Deus, o sal mata. E aí, aquilo é o fim do mundo, né? Meu Deus. Em sódio. Vou acabar com o planeta. Sem contar a comparação de preço, né? 1 quilo de hambúrguer vegetal, R$ 77,00. 1 quilo de carne bovina, de repente até menos, dependendo do corte, né? Mas um A100 aí você encontra por menos de R$ 20. Espera só um minutinho. Abre lá pra ele. Então, assim, outra preocupação do pessoal é se vai ter deficiências nutricionais. A gente sabe que os alimentos de origem animal contêm todas as proteínas, gorduras, vitaminas, minerais que a gente precisa. Se a gente pudesse fazer o melhor multivitamínico para um ser humano, com certeza seria um animal. Então, a gente vê as pessoas preocupadas em comprar mais suplementos, né? Mas elas nunca se preocupam em reduzir algo da dieta. Então, ao invés de você acrescentar, você ir lá na farmácia e ficar perdido lá na prateleira, pensando que suplemento que você pode tomar para você ter saúde, você tem que pensar o que você pode tirar da sua dieta para ter saúde, né? E aí você tira o lixo e inclui o que te faz bem. Então, alimentos de origem animal são muito mais biodisponíveis, vão ter mais vitamina A, mais vitaminas do complexo B, a vitamina B12, que é calmante, que falta aos veganos. Então, quando aparecem raivosos lá no meu Instagram, eu falo, ó, vai suplementar, daqui a pouco você volta, a gente conversa com mais calma. Mentira, eu bloqueio. Mentira, se aparecer raivoso, eu bloqueio. Eu não dou papo. Não. Vitamina C, de fato, nos alimentos de origem vegetal tem mais, mas tem nos alimentos de origem animal. E aqui é importante saber que quanto menos carboidrato a gente tem na nossa dieta, os nossos requerimentos também
diminuem, tá? O requerimento de vitamina C diminui em uma alimentação que não tem carboidratos, como uma dieta carnívora. Então, gente, não preciso nem falar. Ferro, então, nem se fala. É muito mais biodisponível do que o ferro M, que é o ferro presente em alimentos de origem animal, do que o ferro vegetal. Principais dúvidas da carnívora, será que dá tempo? Dá, né? Vamos falar Dá, até as temos 20 8? minutos ainda. Show. Vou falar rapidinho. Quem quiser aprofundar tem o livro e pode me mandar direct também. 15 minutos, mas estamos aí. Se existe diferença entre proteína vegetal e animal, então existe sim a questão dos aminoácidos que a gente falou lá no comecinho da outra live, né? A maioria dos alimentos vegetais ele carecem pelo menos um dos 9 aminoácidos essenciais. As proteínas vegetais elas são mais propensas a causar alergia e sensibilidade alimentar. Os principais alérgenos são proteínas vegetais e não proteína animal. E as proteínas vegetais elas são menos biodisponíveis que as vegetais também. Recomendações diárias, do quanto que a gente precisa consumir de cada coisa. Elas são baseadas em dietas com alto valor de carboidrato, então não se aplicam a quem faz uma dieta carnívora. Quando você altera também as vias metabólicas proeminentes, você altera as necessidades nutricionais, as plantas interferem na absorção de nutrientes, o que infla as recomendações, as RDAs, e ao contar as plantas como fonte de nutrientes, que também contêm antinutrientes, você precisa de maior ingestão para você obter uma quantidade satisfatória. Vitamina C, que é o que eu já falei, que existe na carne. Peraí, tem um cachorrinho aqui querendo subir, participar. Ele é muito fofo. Hoje você não vai aparecer não, Aparecido. Vitamina C, que tem sim na carne, nas ovas de peixe, no fígado, rim, então o pessoal pode ficar despreocupado. E reduzir a ingestão de carboidrato também diminui essa necessidade. Fibras não são necessárias, as fibras são carboidratos eu já falei que não são essenciais. A fibra não é um nutriente, ela não é absorvida, ela não nos nutre. Não tem nenhuma evidência satisfatória de que a gente precisa incluir fibras na nossa dieta. E aqui tem um estudo muito bacana que analisou o efeito de redução de fibras na nossa dieta. Então, a dieta comum, uma dieta rica em fibra, uma dieta reduzida em fibra e uma dieta zero fibra como a minha. Então, o que acontece quando você tem uma dieta zero em fibra? Sem constipação, sem inchaço abdominal, sem sangramento anal, sem dor, sem fibras, tá? Foi justamente o que aconteceu comigo. Eu vivia em uma dieta alta em fibra e vivia internada, vivia indo parar no hospital com a barriga inchada, parecia da grávida de Taubaté. O tempo todo achando que eu estava grávida, sempre fui magra com barriga. Eu lembro, olha que absurdo, eu lembro que eu era criança e na inocência de criança eu não sabia como que engravidava, mas eu achava o tempo todo, eu perguntava para minha mãe se eu não estava grávida, porque minha barriga era sempre estufada. Por que estava estufada? Fibra. Mito dos antioxidantes. A gente tem oxidantes naturais que são produzidos pelo próprio organismo. A glutationa é um deles. Então, a gente tem que estar preocupado em não oxidar o corpo ao invés de você oxidar. Aqui é um resultado de um estudo também muito bacana que fala que após 24 dias de depletação, então sem alimentação de frutas e vegetais, né? Os níveis de dano oxidativo permaneceu inalterado. Isso sugere que os mecanismos de defesa antioxidante inerentes, ou seja, do ser humano, são suficientes. Colesterol, que acaba sendo uma dúvida recorrente, né? Mas como é que vai ficar o meu colesterol? O colesterol, gente, ele é essencial para o nosso organismo, ele é imprescindível para a produção de hormônios, por isso que aumenta a libido aqui em dieta carnívora, tá? Neurotransmissores, crucial para a produção de vitamina D. Então, o que a gente percebe é que existe uma indústria farmacêutica multibilionária querendo vender remédios para baixar o seu colesterol, quando a gente vê, uma série de estudos falando que colesterol alto protege contra infecções e doenças cardíacas, colesterol alto reduz o risco de demência, colesterol alto reduz as causas de mortalidade, colesterol alto associado a menor risco de Parkinson, né? Então as pessoas têm que estar mais preocupadas com o que vai alterar a relação, vai aumentar o colesterol ruim dela, né? E em uma dieta boa, ela vai ter um aumento, pode ter um aumento do colesterol total, mas porque ela tem um aumento do colesterol bom, tá?
E depois é um tema para uma outra live a gente abordar só esse assunto, mas eu falei sobre isso Sim. no livro. E tem um texto falando só sobre gordura e colesterol também. Não faz mal comer gordurinha da carne. Então, certas vitaminas, como vitamina A, D, E, K, elas requerem gordura para serem absorvidas. Então, você vê que uma dieta plant-based, ela já é baixa nessas vitaminas e ainda assim é uma dieta com baixa gordura, então vai dificultar a absorção. Melhor fonte de energia para o metabolismo humano, regula nosso apetite para a gente se sentir satisfeito. E a gordura saturada, que é encontrada nos alimentos de origem animal, ela está associada à longevidade, memória da função cognitiva, aumento do imunológico, ó, crucial para a época que a gente está agora de corona, criação de hormônios, aumenta o HDL, que é o colesterol que a gente chama de colesterol bom. Não há evidências de que não há evidências científicas significativas para concluir que a gordura esteja associada a um risco aumentado de doenças coronarianas. Então, foi um mito também. O pai desse mito é o Henschel Keys, fraudou seus dados de pesquisa para concluir que carne e gordura saturada estava relacionado com doenças cardíacas. Aqui tem um estudo dele para quem quiser ir atrás dessa informação. Ele deixou países de fora para que apoiasse a conclusão dele, tá? E na mesma época a gente tinha John Yudkin dizendo que o problema não era gordura saturada, que está presente nos alimentos de origem animal e tem no leite materno, por exemplo. Ele fala que a gente estava adoecendo não por substâncias pré-históricas, mas por substâncias recentes como o açúcar, tá? Mas que eu não preciso nem dizer que a indústria apoiou muito o Henschel Keys naquela época, 1953, e na mesma época o John Yudkin foi desacreditado. Ele morreu sem ver a glória, né, das pesquisas e do trabalho muito bem feito que ele fez. Ele tem um livro maravilhoso que chama Puro Branco Imortal, para quem tiver curiosidade, acha inclusive em português num site que traduziu aqui no Brasil. E ele fala que se apenas uma pequena fração do que a gente sabe sobre o açúcar fosse revelado, ele nunca seria utilizado como aditivo alimentar, ele seria banido imediatamente. E Yudkin defendia uma dieta com consumo de carnes e gordura e falava que o problema era o açúcar. Carne e câncer, falei um pouquinho sobre isso lá atrás, né, das populações tradicionais, que a gente não via registro de câncer. Pessoas obesas têm chances mais altas de ter câncer, elas não engordaram comendo uma dieta carnívora. Qualquer fator que predispõe à obesidade, um fator para aparecimento de câncer, né? E o que vai aumentar a sua chance? Consumo de carboidrato, consumo de alimentos processados, ultraprocessados, açúcar. O câncer, aqui eu falei da história do Stephenson, Weston Price, tem também o Thomas Lee Clive, que eles falam que o câncer é uma patologia inexistente em sociedades com estilo de vida tradicional e que, inclusive, não existia uma palavra câncer, né? Não existia essa patologia porque a dieta deles não causava câncer. Carne e rins, também, outra dúvida do pessoal, vou detonar meu rim de tanto comer proteína, o que danifica o seu rim e vai te levar a fazer uma diálise no futuro, ter problemas renais graves, o consumo alto de carboidrato na sua dieta, você ser diabético tipo 2. Como é que você se torna diabético tipo 2? Obesidade, síndrome metabólica, tá? Então, carboidrato refinado de alto índice glicêmico vai colocar em perigo o rim humano, não a proteína animal. Mas eu já tenho um problema no rim, eu estou fazendo diálise, estou com um problema renal grave. Então, você pode fazer dieta carnívora com o acompanhamento de um nefrologista. Pode me mandar mensagem, se for o seu caso, que eu te indico pelo menos uns 3 nefrologistas que conhecem a estratégia. Carne e coração, então aquela história de que carne vai causar doença cardíaca. A doença cardíaca não era um problema para os seres humanos até cerca de 50 anos atrás, né? Quando teve um boom aí das pessoas passarem a comer mais carboidratos refinados e óleos vegetais também, tá? Então, o pessoal que está preocupado com o coração, gente, carboidrato, açúcar, farinha, óleo, é disso que vocês têm que se livrar. Gota, uma outra preocupação também. 5 minutos. Novamente, vai dar tempo porque a gente está acabando. Novamente, o problema também está relacionado com frutose, não está relacionado com o consumo de carne. Vou passar. É isso, gente. Também era o último slide, nem eu lembrava mais. Então, a parte da gota, gente, o que é perigoso aqui é a questão da insulina cronicamente alta
isso vai levar a gota e a insulina alta vai levar o ácido úrico. Mas isso não acontece por conta da dieta carnívora, mas sim por conta de consumo de álcool e frutose, principalmente. É isso, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Paula. Não, já de muitos mitos, né? Foram muita coisa esclarecidos aqui hoje, exatamente, né? Eu acho que, pessoal, a gente sempre conhece, né, um extremo que é o veganismo. Eu quis trazer para vocês a dieta carnívora, né? Porque é um outro extremo e você se identificar com algum deles, siga e tenha as suas escolhas e faça o que você acha que é melhor para você. Eu achei muito interessante essa pegada da Jade, por isso trouxe ela aqui. Gente, e a gente fala muito sobre carne aqui no Priori Agro, né? Eu sou a defensora aí da carne também. Ô, Jade, queria te falar um assunto também. Vamos Você lá. falou dos suplementos, né? Eu tenho um artigo científico que eu usei num vídeo meu, depois eu vou te mandar. Que como são fabricados esses suplementos, né? Ninguém parou para pensar nisso ainda, né? Todo mundo vai tomar suplemento, então, e como eles são fabricados. E para fabricar, você tem que usar matérias-primas, né? Que não são sustentáveis e os resíduos são muito tóxicos também, né? Então, assim, vamos ser sustentáveis, vamos parar de comer carne e vamos tomar suplemento de vitamina B, de complexo B, né? Mas e aí? Enfim. Exato. Muitas eu espero coisas... que o pessoal tenha gostado, né? Para mim foi um prazer bater esse papo aqui com vocês e rever a minha palestra. Tenho certeza que se não fosse pelo corona, eu estaria dando ela em vários lugares, mas infelizmente por conta disso, tenho até feito ela de forma digital, aproveitado as lives para falar um pouquinho sobre tudo isso. São muitos mitos, então a gente tem que falar de forma corrida. E no livro tá tudo mais aprofundado, com as referências e tal. Então vale a pena para quem quer conhecer a carnívora mais a fundo. Exato, aí conferir os 2 livros. Bacana demais. Jade, muito obrigada por ter participado. A gente está encerrando aqui. Pessoal, quem tiver dúvida, infelizmente, nós não conseguimos fazer as perguntas, eu não consigo ficar mais hoje. Mas mandem para a Jade, como ela disse, ela está ali. Eu respondo, gente. Para responder vocês. Eu vou postar aqui também o perfil dela, claro que vocês vão entrar aqui e direcionar vocês. Muito obrigada, Jade. Muito obrigada a todo mundo que esteve presente. Gente, beijo. Boa noite. Beijo grande. Vocês. Foi um prazer. A live, se a Jade concordar comigo, Jade, eu tô fazendo assim. Eu não tô deixando ela salva agora, eu tô postando no YouTube na próxima semana. Porque senão ninguém vem aqui ficar com a gente, né? O pessoal deixa para assistir depois. Então, eu tô salvando e publicando no YouTube. Se você achar que tudo bem. Beleza, a gente conversa. Fechou. Beleza, a gente troca uma ideia então. Valeu, Jade. Beijo, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.